fico sentadinha ou depois eu ando? Tu vai ficar aqui comigo? Elas duas? Hello. Eu quero... Não consigo fixar o comentário. Vocês estão bem lindas. Vou ver umas fotos do making dos bastidores. Olá, gente. Boa noite. Não consigo. Hoje temos Na real, temos duas convidadas especiais na live hoje. Primeira é a Mariana, minha amiga, que está aqui do meu lado, minha companheira de quarentena. Então, convidei ela para participar junto com a gente. E a segunda convidada especial é a Lala. Vamos aguardar. Ó, o Rogério já entrou. Tô conseguindo fixar o comentário, sabe? Uhum. Olá. Pessoal, tô com dificuldades de fixar o comentário. Mari, te apresenta aí pro pessoal, Mari. Oi, gente. Eu sou uma pessoa que tá sempre metida nos bastidores das lives da Fred e normalmente dando pitaco nas lives da Lala lá de São Paulo. Então, hoje eu consegui, de alguma forma, me meter, literalmente. Meter não, convidada especial. Vou aproveitar hoje, porque é a melhor live de todas. Nossa live degustação. Oi, Márcio. Já dá pra começar a degustar, será? Eu acho. Ó, a Lala entrou. Vamos lá, gente. Hoje, como eu comentei, a ideia da live é um papo descontraído. Então... Bebê. Mas enfim, a conexão aqui foi essa. Amigas que acham coisas... Lala, então vamos para o branco, tá? Eu só antes da gente começar, eu só falo uma coisinha. Muitas vezes, no mundo do vinho, a gente acha que a gente tem que entender para poder apreciar. Eu sempre falo assim, ó, no caso da Mari. A Mari é minha amiga desde esse tempo, mas eu não sei costurar, eu não sei várias coisas que tu sabe fazer. Então, assim, para o mundo do vinho, o que a gente precisa? A gente precisa gostar, a gente precisa experimentar e muitas vezes eu vou fazer uma degustação, ou vou fazer um treinamento e a pessoa fala assim, puxa, eu adoro vinho, mas não entendo nada e já se encolhe. E eu sempre faço a brincadeira. Ninguém precisa ser cozinheiro para gostar de comer. Então, assim, no mundo do vinho, a gente tem que, primeiro de tudo, não achar que é um bicho de 7 cabeças. A gente pode entender facilmente e também não se assustar de beber vinho por ser uma coisa muito complicada. Porque, na verdade, o básico não é. E o segredo é a gente saber os nossos gostos, né, Lala? Exatamente. Não existe padrão para tudo. Exatamente. O importante é saber o que a gente aprecia mais e a partir disso... Tá. Exatamente. Lala, então aqui, a Mari escolheu, eu pedi para ela escolher 2 vinhos brancos, um Chardonnay, então, que é o que a gente vai degustar agora, e o outro é um Sauvignon Blanc. Eu queria que tu falasse pra gente qual que é a diferença básica desses 2 tipos de uva. Perfeito, porque assim, quando a gente vai num restaurante, eu tava tentando arrumar meu cenário aqui, mas não tô conseguindo. Mas, enfim, tá ótimo. Quando a gente vai num restaurante ou numa loja e a gente vai tomar vinho branco, essas 2 castas a gente sempre vai encontrar. Pode ser que a gente não encontre Chenin Blanc, pode ser que a gente não encontre Torrontés, mas Sauvignon Blanc e Chardonnay a gente sempre vai encontrar. São 2 uvas originárias da França, tá? E elas têm características muito próprias. A Sauvignon Blanc, ela tem como característica dela ser uma uva que é mais aromática, que tem mais aroma de fruta. Obviamente, depende de onde ela for plantada. Se ela for plantada numa região de mais sol, ela vai ter aromas mais exuberantes, ela vai dar um vinho mais alcoólico. Se ela for plantada numa região mais fria, esses aromas vão ser um pouco mais discretos. Mas ela, por natureza, tem aromas mais exuberantes. O que é um aroma mais exuberante? Aroma que lembram mais frutas, aromas que lembram frutas tropicais, flores intensas. Beleza. Por essas características, a Chardonnay normalmente
A Chardonnay, a Sauvignon Blanc, não tem passagem por madeira. Então ela dá vinhos normalmente mais frutados, mais frescos. Mas esse Sauvignon Blanc que vocês estão aí, que é o Le Petit Perrier Sauvignon Blanc, é um Sauvignon Blanc da região do Loire, de onde ela é originária. Então ela tem esse aroma e ela tem um aroma muito familiar para Mari, que é um aroma que a gente chama na França de pied de chat, que é xixi de gato, porque ela vai para um aroma mais gostoso. Para um aroma que lembra pimentão verde, aspargo, tudo isso. Aqui no Chile e na Argentina, ela fica com aromas mais de frutas tropicais, tipo goiaba, maracujá. Então, pessoas adoram e tem pessoas que não tanto. A Chardonnay, ela já é uma uva que tem... Ela é uma uva que se adapta em vários lugares e ela é bem camaleoa. Dependendo de onde ela vai sendo plantada, ela vai se adaptando de um jeito. Mas ela não é tão aromática como a Sauvignon Blanc. Ela é originária da Borgonha. E a Borgonha tem solos muito especiais, que antigamente, há milhões de anos atrás, era mar. Então, cada parte tem uma característica. Uma das regiões da Borgonha bem característica, que não está juntinha na Borgonha, mas faz parte, é Chablis, que vocês já devem ter escutado falar. E esse solo, ele tem um caráter muito marítimo. Então, essa Chardonnay, que não é tão aromática, ela exprime esse solo. Então, são vinhos que a gente chama de vinhos muito minerais, porque trazem esse aroma de solo, trazem esse aroma de crustáceo, por isso que combina muito bem com ostra e frutos do mar. Quando a gente traz essa Chardonnay para cá, a gente vai ter uma Chardonnay que não vai ter esse caráter, porque o solo é diferente, porque não tem tanta acidez como tem lá. Então, normalmente, os Chardonnays do Novo Mundo, que a gente fala, Argentina, Chile, Estados Unidos, eles têm uma passagem por madeira, que é o caso do que vocês estão tomando aí. E o que vai acontecer quando a Chardonnay passa por madeira? Esse tem madeira? Esse tem. É uma madeira muito sutil, mas tem. E aí, o que vai acontecer quando a Chardonnay passa por madeira? Ela fica num tom mais douradinho, originário da oxidação na madeira. Ela tem um aroma que vai lembrar mais especiarias doces, caramelo, baunilha, um toque defumado, que também vem da madeira. E na boca, ele fica um vinho mais gordinho. A Sauvignon Blanc é super fresco. Por que ele fica mais gordinho? Porque normalmente o vinho branco ele não tem tanino. O tanino vem da casca da uva tinta, que é aquilo que trava a boca, que dá cor. A Chardonnay, ela pega um tanininho da madeira, porque a madeira também tem. Só que é um tanino que não é tão intenso que nem o da casca da uva, mas que vai ser suficiente para dar um corpinho e uma untuosidade. Quando a gente fala a palavra untuosidade, vem de untar. Untar vem de botar aquela manteiga na forma. Então ele fica um sabor mais amanteigado. Então assim, entre o Sauvignon Blanc e o Chardonnay, o Sauvignon Blanc tende a ser mais frutado e mais fresco, algo mais legal para piscina, para pratos mais frescos, para pratos mais leves. E a Chardonnay, um branco um pouquinho mais untuoso, mais gordinho, que combina muito bem com peixes com molhos cremosos, com peixes mais gordurosos. Ótimo. Essa ia ser a próxima pergunta, Lala. Como arrasou, o pessoal tá dizendo Lala arrasou mesmo. Já tive uma aula. É que eu falo pouco, né, amiga? Já tive uma aula, talvez eu não lembre da metade, mas já aprendi um monte, Lala. Mas assim, entendi então que um é muito mais para refeições mais leves, daqui a pouco uma salada, um sushi, e o outro para uma refeição um pouco mais encorpada. Ótimo. Sempre pensa assim, ó, um vinho mais fresco, mundo dos frescos. Um vinho mais cremoso, mundo dos cremosos. Então, por exemplo, se eu for pegar um queijo fresco, uma mussarela de búfala, um queijo feta, um queijo de cabra, Sauvignon Blanc. Se eu vou pegar um queijo mais cremoso, camembert, um queijo mais untuoso, eu já vou mais pro Chardonnay. Com peixe purinho, com uma saladinha vegetal, Sauvignon Blanc. Um peixe com molho cremoso, Chardonnay. E eu tenho uma outra pergunta, Lala. Como eu tava falando antes, eu sou muito leiga ainda e muitas vezes eu vou... Tipo, eu já sei a minha preferência pessoal, mais ou menos com o que tu tava falando lá no início. Eu gosto do Sauvignon Blanc, que é o meu preferido por gosto, assim, não tem nenhuma explicação lógica. Mas vamos supor que eu tô no supermercado e eu olho aquela prateleira que tem 50 opções de um vinho Sauvignon Blanc. Por que eles variam tanto de preço? Não vamos detalhar muito, assim, mas uma ideia geral. Por que eles vão variar? E será que o vinho, o mais caro, sempre vai ser o melhor?
Eu fico me questionando muito. Porque eu tenho a tendência que se eu vejo muita variação de preço, eu pego a metade, entendeu? Eu sempre Sim. penso que a média deve ser o menos pior. Mas eu sempre fico em dúvida sobre isso. Mas, Fred, é ótima a tua pergunta, porque é uma dúvida que várias pessoas têm e várias pessoas me perguntam. A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai comprar um vinho é pensar no produtor. É a mesma coisa quando a gente compra uma roupa, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma bolsa. Um bom produtor, ele vai fazer um bom produto, independente se for o produto de entrada ou se for o produto ícone, tá? Então, a primeira coisa de tudo é um bom produtor. Por exemplo, vocês estão tomando o Alamos, tá? O Alamos é um vinho de entrada da vinícola Catena Zapata. Acima do Alamos, a gente tem o Catena. Acima do Catena, a gente tem o DV. Acima do DV, a gente tem o Angélica, por exemplo. São todos vinhos de um excelente produtor. Então, por exemplo, o que difere o Alamos Chardonnay do Angélica Chardonnay, por exemplo? Mesmo produtor, mesma uva, os dois são de Mendoza. Normalmente, o vinho de entrada, ele vai ser um vinho de maior produção. Ou seja, elaborado a partir das vinhas mais jovens. As vinhas mais jovens, que nem a gente, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais vigor. Mas a cabeça tá meio... Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo vigor e a gente vai ganhando complexidade. Então, normalmente, os vinhos de entrada são vinhos de maior produção. Se eles são vinhos de maior produção, eles são vinhos menos concentrados. E esses vinhos menos concentrados, eles envelhecem menos tempo na madeira. Então, por exemplo, o Alamos, ele vai ser um Chardonnay, que vai ter passagem por madeira sim, mas ele vai ter menos passagem, porque o vinho base é menos concentrado. É o tempo, então. Se eu pegar o Angélica Chardonnay, ele vai ser um vinho de menor produção, com mais tempo de madeira. Então, ele vai ser um vinho mais encorpado, um vinho de guarda, um vinho com mais madeira. Então, por exemplo, se tu tá começando a tomar vinho, o que eu indicaria? Tomar vinhos de entrada de um bom produtor. Por quê? Porque eles vão ser vinhos que vão ter mais presença de fruta, que não vão ser tão potentes, mas que vão ser ótimos, porque são de um excelente produtor. É a mesma coisa que quando tu começa a dirigir, tu não vai comprar o carro top da montadora, porque tu não consegue nem lidar com aquela rapidez e tudo mais. Então é melhor tu pegar um carro mais simples de um bom de uma boa montadora, por exemplo, porque vai te dar segurança, mas tu não precisa de mais que aquilo. Claro. Ótimo. Vamos para o tinto? Vamos. A gente pode falar do... Fale mais. Ai, gente, falha minha. A Mari disse que é o rosé antes do tinto. Ah, beleza. Dá nota 0 para ela, dá nota 0. Ai, ficou tudo. Lembra que eu falei que eu tava tendo uma aula, mas eu poderia esquecer. Ótimo, Lala. Vamos falar então do rosé. O rosé, na verdade, ele é um vinho super legal da gente sempre ter em casa, porque ele é um vinho extremamente versátil, porque ele está entre o vinho branco e o vinho tinto. Normalmente, o rosé ele é elaborado a partir de uvas tintas, que pode ficar menos tempo em contato com a casca ou ser feito pelo método de sangria. O método de sangria é quando eu estou fazendo um vinho tinto e eu quero concentrar aquele vinho tinto, então eu tiro um pouco do líquido para concentrar aquele líquido em contato com mais cascas. Então, o que vai acontecer com o rosé? Dependendo da cor do rosé, tu vai saber mais ou menos o estilo dele. Se for aquele rosé bem clarinho, estilo Provence, que a gente fala que tem que é o meu preferido. Que é uma cor que a gente chama de pele de cebola, ele é um rosé mais leve. Um rosé mais escuro, normalmente ele é um rosé mais potente. Então, esse assim, é mais claro, ele é mais leve ou mais escuro? Esse é de corpo médio. Ele é um rosé de corpo médio. Ele é elaborado a partir da casta Tempranillo, pela vinícola Valontano, que é uma vinícola que mora no meu coração, aqui do sul do Brasil, que faz uma produção super pequena. Então, por exemplo, esse rosé é um rosé super versátil, que tu vai poder harmonizar desde pratos leves, saladinha, peixe, nananã, até aquele dia que tu tá fazendo um churrasco, mas tá um dia super quente e tu não tá com vontade de tomar um vinho tinto. Então, tu harmoniza também com o rosé. Eles são super legais, super versáteis. A maior parte dos rosés não passa por madeira, justamente para preservar a fruta e tal. Mas tem algumas regiões que sim, principalmente na região de Rioja, na Espanha.
E vamos supor, lá que a pessoa nunca tenha tomado um rosé ou que também esteja começando a tomar vinho agora, porque a gente sabe que o consumo aumentou muito esse ano em função da quarentena, né? Uhum. E vamos supor que ela vai numa casa de vinhos, numa loja mesmo, ou no supermercado, e queira provar um vinho rosé. Uhum. Quais as opções que ela pode encontrar? Então, mais ou menos dentro daquela lógica que tu contou pra gente, tu explicou pra gente do branco, do sauvignon, do chardonnay, o que tu sugere para as pessoas assim que não conheçam? Tipo, a Mari me apresentou o Rosé da Provence e para mim é meu vinho preferido de todos. É aquele, tanto é que a Mari me diz, quando tu achar esse daqui, compra que não tem erro. Mas assim, de novo, eu aprendi tomando e não sei detalhe, qualquer coisa que me perguntar, eu não sei. Mas assim, a pessoa que queira comprar queira provar, o que tu sugere? O que ela pode encontrar e o que tu sugere? Primeiramente, a Provence ela é uma região especializada em rosés, o que não é tão comum em outras regiões do mundo. Os rosés da Provence eles têm como característica serem elaborados por uvas do sul da França, que são Grenache, Cinsault, Syrah. Normalmente eles têm aquela tonalidade, que, como eu tinha falado, que chama pele de cebola. Ele é bem clarinho. Então ele tem pouco contato com a casca, ele é um rosé muito leve, muito sutil. Então ele é muito fácil de agradar, justamente porque ele tem um toque frutado, mas ele não é um vinho pesado. Rosés, normalmente, do Novo Mundo, do Chile, da Argentina, agora se está fazendo aqui vinhos rosés mais estilo Provence. A gente, inclusive, tem um da La Postole, que se você toma as cegas, você tem certeza que é um rosé da Provence. Mas, normalmente, por estilo, os rosés espanhóis, que são regiões com sol, ou da Argentina, do Chile, eram vinhos mais com uma cor rosa mais intensa, com um aroma de fruta mais intenso, não que eles e secos na boca, mas com essa presença de fruta. Normalmente os rosés da Provence eles tendem a ser mais sutis, mais discretos, mais Eu elegantes. posso dizer que eles tendem a ser parecidos com o Chardonnay, o Sauvignon Blanc, no sentido de ser mais leve em questão de harmonização. O Sauvignon Blanc, na verdade, ele vai prevalecer a acidez. Num rosé mais leve, como ele tem pouco contato com a casca, também prevalece a acidez. Então, normalmente, agrada pessoas que gostam desse estilo de vinho. Tá. Eu tô começando a me conhecer melhor, Lala. Muito obrigada. Provavelmente... Vou economizar algumas sessões de terapia. Provavelmente, se tu gosta de Sauvignon Blanc, por exemplo, principalmente Sauvignon Blanc da França, tu iria gostar de um Chardonnay da Borgonha, por exemplo, um Chablis. Tu iria gostar também, porque ele tem esse toque fresco, ele tem esse toque mineral, que é interessante. Talvez e não tem uma passagem por madeira intensa, que talvez seja o que tu não te identifica tanto. Mas o legal, por exemplo, se tu gosta de vinhos nesse estilo, é legal de repente provar um branco da Alemanha, que tem bastante acidez. Então, pelo que tu tá dizendo, tu gosta de acidez. Acidez é o que faz a nossa boca salivar. Então, normalmente a gente tem isso em regiões mais frias. Parecido, por isso que a gente é amiga. Em vinhos mais bem parecido o nosso gosto, né, amiga? Por isso que a gente ficou amigas. Ou tu induziu ela, né? Pode ser. Não, olha lá, eu ia dizer que bom que vai ficar gravado aí. Quando eu quiser lembrar das dicas, eu olho de novo. Lala, voltando então, desculpa, eu te interrompi. Que tu tava falando do rosé, aí tu tava falando do rosé da Provence, que era mais leve e tal. Aí eu te interrompi aí, tu ia falar dos outros. Não, eu concluí falando que normalmente rosés de lugares com mais sol, tipo Espanha, eles normalmente têm presença mais de fruta e que nessas regiões mais soleadas, normalmente se tinha rosés mais, com uma tonalidade bem rosa, com bastante fruta, mas hoje em dia já se encontra muitos rosés no Chile, na Argentina, nesse estilo Provence, ou seja, com menos contato com a casca, num estilo mais elegante, porque é o que o mercado está pedindo no momento. E me diz uma coisa, uma curiosidade agora, abre parênteses, a gente nem tinha combinado, mas não fica brava comigo. Uma curiosidade, com a pandemia agora, com a quarentena, aumentou muito o consumo de vinho, né, Lala? Com o dólar alto, o vinho importado, ele ainda está sendo escolha das pessoas ou não? Na verdade, essa história do consumo ter aumentado com a quarentena é até engraçado, porque a gente conversa bastante com o meu chefe, que além
de ser o dono da maior importadora do Brasil, ele é bem ativo em todas as questões de tudo isso, né? De consumo e tal. O que aconteceu com o consumo? Aumentou muito o consumo dentro de casa, né? Mas a gente também teve esse problema de não ter nos restaurantes. Então, assim, é uma faca de dois lados. O dólar aumentou muito, só que igualmente as pessoas continuam consumindo. E muitas pessoas que consumiam vinho em casa, como elas deixaram de viajar, que elas não podiam comprar fora, que muitas vezes as pessoas compram sem imposto, ou não iam no restaurante, elas economizaram. Então, de uma forma, elas como se diz, se presentearam muitas vezes tomando vinhos de linhas mais premium. Mesmo com o dólar alto, mesmo tudo. E desde que começou a pandemia, pelo menos o posicionamento da Mistral em relação a isso, a gente tem feito várias promoções e várias coisas, e a gente segurou o dólar por bastante tempo. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que existe essa questão, existe um momento de autoindulgência. Como as pessoas ficaram mais em casa, não gastaram em coisas que normalmente costumavam gastar, se permitiram também tomar vinhos melhores, comer uma comida melhor. Enfim, então eu acho que foi uma coisa meio junto. Eu nunca tinha pensado por esse lado, Lala, mas tem total razão. É só pegar o meu exemplo da Mari. Isso é totalmente factível. Ô, Lala, perguntaram, primeiro aqui estão elogiando e disseram para tu fazer um curso de introdução ao vinho só para mulheres. Eu super apoio. Vamos lá, a Mari tá me encorajando há um tempão, só que, gente, eu tô tão cheia de coisa, mas eu vou fazer. Um curso Adoro. de 4 noites ali só para mulheres. Vamos fazer. Aqui, vamos fazer no Zoom. Vamos fazer no Zoom, eu sou super parceira. Mari me ajuda a organizar e bora. Eu acho. E outra coisa, Lala, perguntaram aqui se tu indica algum vinho rosé. Gente, esse que vocês estão tomando eu adoro. É o Valontano Rosé. Aliás, eu indico super essa vinícola e vocês têm acesso aí. Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, durante muito tempo no Brasil, a palavra importado foi um adjetivo, né? Tipo, tudo que era importado era bom. Então, eu vou levar um queijo importado, vou levar um chocolate importado. E hoje em dia, eu acho que graças a muitos chefes de cozinha, pessoas que fazem queijos e vinhos e etc., a gente está um pouquinho mais com essa identidade nacional e eu acho isso muito legal. Existem vinhos bons em todos os lugares, a gente tem que pensar no produtor. E a Valontano é um exemplo disso. Entre todas as garrafas de vinhos que eles fazem, espumantes, brancos, tintos e rosés, eles produzem 60 mil garrafas ao ano. Isso não é nada. É uma produção... Se vocês olharem essa garrafa de vocês, ela é numerada. São pouquíssimas garrafas. Esse desenho é todo serigrafado. Tudo pensado pela Ana Paula. Então, eles são vinhos muito cuidados, com um cultivo pouco intervencionista, ou seja, não tem nada de adição de fertilizante, de nada disso, de pesticida nem nada. Então, é um vinho muito natural, com uma defesa muito grande do terroir. E vocês notaram aí, ele é um vinho rosé bem seco. Ele tem estrutura, mas ele é bem seco. Então, ele é super gastronômico, ele é delicioso. Esse é um rosé que eu indico brasileiro, com a uva Tempranillo, mas eu também indico, tem vários. Um de qualidade de preço fantástico, um espanhol que a gente tem, Baia Negra, uma delícia. Lago Alvo é um português delicioso. Le Rosé, esse estilo Provence que eu te falei, elaborado no Chile, que é simplesmente delicioso. Esse daí vai ser a minha próxima compra. E eles têm garrafa Magnum também, que a gente adora. Essa que eu quero. É muito bom. Sério, tu prova cegas, tu tem certeza que tu viajou. O problema da garrafa Magnum é que ela lembra de praia, né? Ela lembra um baldinho e fica esticada na beira da praia. É maravilhoso. E os espumantes rosés também são maravilhosos. Isso que eu acho engraçado, porque as pessoas se abrem super pro espumante rosé, mas pro vinho rosé, às vezes elas ficam meio assim. Tem uma aura que vai ser algo doce. E não, porque logo que começaram as importações, vinha muito um vinho, Mari, que nossos pais, da nossa época dos nossos pais, que era o Mateus Rosé, que era meio adocicado. Hoje em dia, a maior parte dos rosés não é, eles são secos, eles são gastronômicos. Então, tem vários estilos deliciosos. São ótimos. Eu gosto bem mais de branco e rosé.
do que tinto ou espumante. Então, sempre que eu puder escolher, eu vou tomar um dos dois, por incrível que pareça. Pode estar 0 graus, ó, 0 que eu vou... Eu amo todos os estilos. Eu sempre falo que o vinho ele é meu trabalho e meu hobby. Mas a minha harmonização, muito além da comida, tem a ver com o tempo. Se tá friozinho, eu apeteço um tinto. Se tá calor, eu apeteço branco rosé. Como eu moro aqui em São Paulo, eu tomo muito mais branco rosé e espumante, porque a gente tem poucos dias frios. Então eu acabo tomando, mas eu adoro todos os estilos muito. A sensação da serra, ela induz um pouquinho mais ao tinto. Ó, Sim. O Rogério perguntou aqui, ele queria saber sobre o vinho aerado. Gente, nem eu sei o que é um vinho aerado. Aerado? Do Aerar um vinho? Não, ele perguntou se é um tipo de vinho ou é a forma para tomar. É quando aquele, eu acho que ele tá falando do e por que tomar aerado, qual a diferença? Eu acho que quando a gente tem aquele Aerar um vinho. Aerar Isso. um vinho, tá. Mas aerar um vinho, eu pensei... Eu já tava pensando no vinho aerado, entendeu? não tem soufflé Não. aerado. Não, aerado eu é tava soufflé. pensando. Gente. Não existe vinho aerado. Aerado é soufflé, que é chocolate. Mas, enfim. Ai, ótimo. Foi o que eu pensei. O que é aerar um vinho? Primeiro que a gente fala de decantar. Decantar e aerar são coisas diferentes. Decantar é colocar no decanter devagarinho para separar a borra do líquido, normalmente em vinhos mais velhos ou em vinhos que não são filtrados. Isso a gente faz devagarinho. Antigamente a gente fazia com uma vela atrás para acompanhar o caminho da borra e deixar o restinho para que isso não se misture. Isso é um processo que a gente tem que fazer calmamente, a gente tem que deixar o vinho em pé por um tempo para que essa borra se solidifique. E a gente coloca no decanter devagarinho, acompanhando a borra. Outra coisa que se fala decantar também, mas a palavra correta é aerar, é jogar no decanter, energicamente. Para quê? Para que o vinho pegue oxigênio. Que vinhos que a gente faz isso? Vinhos, normalmente, que a gente não teve paciência de esperar o tempo da evolução dele em garrafa e abrimos antes dele estar pronto. Então, quando a gente coloca na boca, ele tá muito intenso. O tanino, que é aquela sensação de travar a boca, tá muito intensa. Então, a gente coloca no decanter de forma enérgica para aerar e arredondar esses taninos. Hoje, existem uns aeradores que tu coloca na taça e coloca o vinho. Ele vai fazer esse processo de aeração sem utilização do decanter. E aí, o que acontece? Quando a gente aera o vinho, a gente, de forma... a gente ativa esse arredondamento que a gente não esperou para acontecer na garrafa, ou porque a gente vai tomar um vinho com várias pessoas. Então, não vai dar tempo desse vinho mostrar todas as suas características. Por exemplo, se eu tô tomando só um vinho, eu e tu, Fred, por exemplo... Vai dar tempo desse vinho ir mostrando a evolução. Se a gente vai dividir essa garrafa em 8 pessoas, não vai dar tempo. Então, a gente aera para que ele abra todos os aromas e a gente consiga ver o produto final até acabar a garrafa. Senão a gente vai ver ele muito no início. Fala, Mari. A Mari tinha uma dúvida. Eu ia perguntar se esse aqui a gente tem que colocar no decanter ou não. Eu abri Qual já que vocês estão? Qual que vocês estão? O Pisano. O RPF, qual é a safra, Mari? 2015. Tu anotou aqui que era para eu tomar até o dia 2022. Tá, então olha aqui. Deixa eu pegar um decanter aqui. Eu posso pegar o decanter lá, se tu mandar, eu pego. Não. Bom, esse vinho é de uma vinícola que eu amo, que é a Pisano. A Mariana disse que por ela não dá tempo de aerar. Pois é, Mariana, eu fiquei pensando nisso também. A que uva... dependendo... A Mariana comentou ali, se for eu, não dá tempo de aerar nada. O vinho, eu falei, pois é, dependendo do dia, por aqui então, também não dá não. Então, viu? por isso é que tem que... Então, por isso coloca... Por isso aera, tá? É melhor tu aerar, porque daí tu vai ter todas as características. Esse vinho que vocês têm aí, ele se chama RPF, que quer dizer Passamos para o tinto, da família. pessoal. Passamos para o tinto, ó. Falamos do branco, do rosé, agora vamos para o tinto. Ele é um vinho elaborado pela família Pisano, uma vinícola familiar no Uruguai. A uva Taná, como o próprio nome já diz, Taná, ela é uma uva que tem a casca grossa, então ela tem bastante tanino. Ela é uma uva que dá um vinho bem estruturado.
No entanto, a Pisano, ela sabe trabalhar muito bem essa uva. Ela tem a linha de entrada, que é a linha Cisplatino. Então, ele vai ser um taná mais leve. Depois a gente tem a linha Rio de los Pájaros, que é um taná intermediário. E o RPF já é um taná mais encorpado, com mais tempo de passagem, com mais tempo de madeira. Por que eu falei que ele vai estar legal até 2022? Porque ele é um vinho que tem uma longevidade absurda. Por sinal, para mim, é um dos vinhos de guarda que tem melhor relação qualidade-preço. Se vocês vão tomar ele agora, eu aeraria. Como que é? A gente pode tomar ele puro, portanto, eu até indico vocês provarem ele antes de aerar e vejam como ele tá. Se ele tá intenso de aroma, se ele já tá aberto, coloquem na boca e sintam como é que tá esse tanino. Se ele já tá um tanino macio ou se ele tá um tanino que tá travando um pouquinho ainda. Pra mim, trava. Trava um pouquinho. Trava porque é uma uva que tem esse tanino intenso. E isso é um dos antioxidantes naturais dele, que é um dos motivos pelo qual ele dura bastante tempo. Sendo um vinho elaborado com essa casca e elaborado do jeito que ele é elaborado. Com concentração, com bastante tempo de madeira. Então, o que a gente vai fazer com esse vinho? A gente vai aerar. Como é que a gente aera? A gente pega o decanter e joga o vinho. Peraí, Mari, a Mari vai pegar um pra gente. E eu posso mexer, ó. O que é importante? Aerar é dar ar pro vinho, porque justamente eu quero que os taninos se amaciem. Esses taninos vão se amaciar em contato com o oxigênio. Então é diferente de decantar. Se eu quisesse separar a borra do líquido, eu teria deixado ele em pé e teria colocado devagarinho no decanter. Esse eu tô jogando no decanter e tô deixando ele... Não, faz tu. Eu jogo, assim, mas... Pode jogar. Pode jogar. É bom que ele bata nas paredes do decanter, que ele faça essa bolinha. Isso tá dizendo que ele está aerando. E aí, depois, você dá uma mexidinha, por exemplo, e aí a gente fala assim, deixa ele respirar. Sim, ele vai estar respirando, mas ele já pegou oxigênio. Então, quando tu provar agora essa segunda taça, por mais que tu deixe um pouquinho, mas já prova um pouquinho desse decanter que tu já aerou e vê se tu não nota ele diferente. Mas agora já de cara, Lala? Já, por isso, porque tu jogou no decanter e tu aerou, ó. Se tu não tiver decanter, como é que tu pode fazer? A Mari vai pegar 2 taças limpas, que as nossas que estavam na mesa já acabaram. Uma coisa, por exemplo, as pessoas dizem, eu não tenho decanter em casa. Beleza, se tu tiver uma jarra... Gente, se tu tiver uma jarra, tu pode jogar na jarra. Se tu não tiver uma jarra, tu pode jogar de uma taça para outra. O importante é ele pegar oxigênio, é fazer a bolinha. Aí, ó. Mas tem que ter um pouco de coordenação. Se eu faço isso, não vai dar muito certo, não. A gente pode até provar. Sandro, a gente não se perdeu. A gente tinha separado 3 taças. Um pro branco, um pro tinto, pro rosé. Essa parte a gente não tinha combinado, Sandro. Já veio, ó. Já chegou. Adorei a dica, ó. A Paula falou, adorei a dica, Lala, de fazer no... Claro, se tu sempre que tu abrir um vinho, que tu achar que ele tá muito duro, que o tanino tá muito marcado, tu pode fazer isso. Se tu não tem decanter, tu joga numa jarra. Se tu não tem jarra, tu joga de uma taça para outra. Dá diferença. Ele fica bem melhor. O tanino fica mais macio. O meu paladar fica bem melhor. Que bom. Olha aí, Lala, e fala, a gente tá falando é Taná que pronuncia? Taná. Só que a gente sabe que o tinto ele tem diversas uvas de tinto, né? Então, acredito que me corrige se eu falar alguma besteira, mas eu acho que a variedade de tinto é muito maior do que a do rosé ou do branco, né? Rosé, na verdade, não tem variedade. É tinta, né? Normalmente é uva tinta. E em alguns lugares se mistura vinho branco e vinho tinto, mas não é tão comum. Normalmente o rosé se faz a partir de uvas tintas com menos tempo em contato com a casca. Mas existem... Eu ia fazer uma pergunta, não queria cortar. Fala, amor.
existe, é possível fazer rosé de qualquer uva tinta? Sim. E tem, assim, qualquer? Tem, por exemplo, Malbec, é uma uva que tem a casca grossa, tem rosé de Malbec, tem rosé de Cabernet Sauvignon, tem rosé de Pinot Noir, tem rosé de Cinsault, tem... Aí vai depender o tempo que tu deixou em contato com a casca. Tem rosés de mais de uma uva. Sim. E os tipos de tinto? Fala pra gente um pouquinho. A gente tá falando da Taná. Eu amo o Cabernet Sauvignon. Mas se tu me perguntar por que, eu também não sei explicar, entendeu? Eu só sei que eu amo. É a minha uva preferida. Acho que é porque é moda. Não, mas sempre foi. Sempre foi Você essa. conhece? Talvez era porque era o vinho que meu pai me dava sempre, então eu acabava tomando sempre esse. Memória. Vamos lá. Na verdade, existe uma história com a Cabernet Sauvignon que é legal a gente falar. Primeira coisa, uvas, existem milhões de uvas. Existe um calhamaço desse tamanho da maravilhosa, melhor escritora de vinhos, que é a Jancis Robinson, enfim, fala de todas as castas, existem milhões. Milhões, milhões, milhões. Mas assim, normalmente a gente fala das mais conhecidas. Uvas tintas tem vários tipos, mas assim, normalmente as que a gente encontra mais no mercado. Pinot Noir, Merlot, Carmener, Syrah, Cabernet, Malbec. Normalmente o que muda mais de uma uva tinta para outra é a casca. Tem uvas que tem a casca mais fina, tem uvas que tem a casca média, tem uvas que tem a casca grossa. No entanto, essa coisa da gente beber uvas é um tanto quanto errado. Por quê? Porque a região, ela vai definir muito mais as características do que a uva. Por exemplo, a Pinot Noir, ela é uma uva que tem a casca fina por natureza. Na casca, que a gente tem a cor e o tanino. Então, se ela tem a casca fina, ela normalmente vai ter menos cor e menos tanino. Então, a Pinot Noir, ela tende a dar um vinho mais leve, com menos tanino. Portanto, quando a gente põe na boca, prevalece a acidez, que é o que faz a nossa boca salivar. O tanino é o que a boca trava. No entanto, a Pinot Noir do seu berço, que é a Borgonha, vai ser totalmente diferente do Pinot Noir do Chile. Por quê? No Chile, eu vou ter muito mais incidência de sol, eu tenho um clima semidesértico. Então, ela vai dar um caráter, ela vai amadurecer mais, então, normalmente vão ser vinhos mais alcoólicos. A casca, apesar de ser uma casca fina, ela vai se adaptar e vai ficar um pouquinho mais grossa, então vai dar um pouquinho mais de estrutura. E, normalmente, esse sol vai dar aromas mais exuberantes. Então, se eu pego um Pinot Noir da Borgonha, eu vou ter um Pinot Noir normalmente com mais acidez, com um caráter mais mineral, ou seja, menos aroma de fruta, então o aroma do solo aparece mais, e menos graduação alcoólica normalmente. No Chile, ele vai ser um Pinot Noir normalmente mais frutado, com um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de álcool. Então, essa uva que é a mesma, dependendo de onde ela for plantada, ela vai se adaptar de um jeito. A mesma coisa, uvas de casca média, por exemplo. Tempranillo, Carmener, Merlot, lá. Elas tendem a dar vinhos de corpo médio. Dependendo de onde elas forem plantadas, elas vão se comportar de um jeito. E principalmente, dependendo da linha de vinho, elas vão se comportar de um jeito. Como a gente conversou lá no início da live. Se eu pegar um vinho, por exemplo, da vinha Carmen. A vinha Carmen tem um Insigne Carmener, que é o de entrada. Corpo médio, redondinho, macio. O que é um vinho redondinho e macio? Como ele tem corpo médio, o tanino e a acidez ficam pertinho. Então, eu não sinto nem muito um, nem muito outro. Se eu pegar um Carmener Premium, um Carmener Top, o Carmener Gran Reserva da Carmen, ele vai ser um Carmener de menor produção. Menor produção, quem é que faz menor produção? As vinhas mais velhas, de vinhedos selecionados. Então vai ser uma uva mais concentrada. Vai dar um Carmener mais potente e que vai envelhecer mais tempo em madeira. Esse Carmener não vai ser de corpo médio. Ele vai subir um degrauzinho e ele vai virar um Carmener mais encorpado. A mesma coisa com uvas de casca grossa. Quem que a gente tem? Taná, Malbec, Cabernet. A Malbec, diferente da Taná e da Cabernet, ela tende a ter um tanino mais macio. Malbec macio. Então, mesmo encorpado, é um tanino macio. Esse aqui, Angélica Malbec, um Malbec super concentrado, mas mesmo assim o tanino é muito macio e aveludado. A Cabernet e a Taná tem um tanino mais marcado, que trava mais a boca. No entanto, se eu tiver um Cabernet de entrada, um Cabernet mais econômico, o que vai ser? Ele vai ser um Cabernet de maior produção
e menos tempo de envelhecimento, portanto menos concentrado, ele não vai ser encorpado. Ele desce um degrauzinho, ele vai ser de corpo médio. Mas aquele tanininho marcado é uma característica. E por que tu gosta e conhece tanto Cabernet? Porque quem começou os vinhos do Velho Mundo foi os Estados Unidos. E a principal uva que eles plantavam era a Cabernet. Estados Unidos é ótimo de marketing. Em todos os filmes que a gente tinha, as pessoas falavam I want a glass of Chardonnay, I want a glass of Cabernet Sauvignon, que eram as uvas mais plantadas lá. Então virou a melhor das uvas. É uma uva que se adapta em muitos lugares, mas não necessariamente a melhor das uvas. Depende do teu gosto. Então muitas pessoas não gostam de vinho porque tomaram a Cabernet e falam, puxa, eu não gostei da melhor das uvas, eu não vou gostar de nada. A Cabernet ela tem um tanino marcado por natureza. Então, se tu não gosta dessa sensação, talvez tu não goste de Cabernet. Vai gostar. A Cabernet é mais barata, tem menos tanino do que a mais Cara, cara? A mais Na verdade, velha? isso que eu tô simplificando bem, Mari. Tô falando bem do básico, tá? A gente tá falando do de entrada. Então, por exemplo, se eu pegar um vinho, um Álamos Cabernet e um Angélica Cabernet, qual vai ser a diferença? A Cabernet, ela tem a casca grossa, ela tem estrutura para dar um vinho encorpado, bastante cor, bastante tanino. No entanto, esse de entrada vai ser um vinho de maior produção, de uvas menos concentradas, tá? Que normalmente produzem mais, de vinhas mais jovens. Então, ela não vai dar um Cabernet potentão. Ela vai dar um Cabernet menos estruturado, que vai envelhecer menos tempo em madeira. Então, por exemplo, se eu pegar um reservado que eu encontro no supermercado Cabernet, vai ser encorpado. Ah, mas a Lala falou que a Cabernet tem casca grossa. Sim, mas o reservado, que é o de entrada, ele não vai ser encorpado. Ele vai ser de corpo médio, justamente porque ele é um vinho de entrada, de maior produção e menos tempo de envelhecimento. A mesma coisa Malbec. O Malbec de entrada vai ser um vinho que pessoas que não costumam tomar vinho encaram numa boa. Por quê? Ele não vai ser encorpado, ele é corpo médio e ele ainda tem um tanino macio, que é uma característica da Malbec. pergunta de leiga, tá? Olha lá. Tá. Então, quando a gente chama de vinho de entrada, ele seria o vinho que tem menos tempo de armazenamento, daqui a pouco o vinho mais barato? Na verdade, é a mesma coisa. Se tu for falar de um carro, não tem o carro de entrada e o carro premium? A matéria-prima é a mesma? Qual que tu produz mais? Depende. É mesmo. A gasolina é motor. Não A depende matéria-prima... nenhuma. Não depende nada. A direção não vai ser a mesma, o motor não vai ser o mesmo. Não. Então, por exemplo, um vinho de entrada, ele vai ser O um de vinho que eu entrada vou... seria o popular, então, o carro popular. O vinho, exatamente. E o que eu quero com o carro popular? Que ele seja acessível. O que eu quero E com que o ele vinho chegue de a entrada? todo Que ele segmento seja da acessível. população. Que ele seja acessível em termos financeiros, mas também que ele seja acessível no paladar. Se tu começa tomando um vinho super premium, o que vai acontecer? Ele vai ser um vinho super concentrado, normalmente mais estruturado, normalmente com mais tempo de madeira. E se o teu paladar não está acostumado, tu vai achar ele potente demais. Por isso que eu digo, pessoas que estão começando a tomar vinho, quer tomar um Angélica? Lindo! Mas eu começaria tomando um Álamos. Porque é de um excelente produtor e um vinho com menos concentração, que vai ser mais frutado, que vai ser mais redondo, que vai ser mais fácil. Chega mais perto. Que é o que a gente tá fazendo aqui. A Lala tá tomando Catena e nós o Álamos. É da mesma produtora. Cada um no seu nível. A gente tá na entrada e ela lá já tá quase na sobremesa. Mas, gente, uma coisa que é importante a gente falar é que assim, a gente dirige o popular. o Gol e ela lá o Audi. Bom, em termos de carro, o meu é HB20, gente. Então. Mas o vinho premium, por exemplo, ele é um vinho extremamente incrível, que normalmente ele é feito para durar mais tempo. Por isso que eu etiquetei os vinhos da Mari, porque tem vinhos que eles não devem ser consumidos. Podem ser consumidos antes, vão estar maravilhosos. Mas para que eu vou consumir esse vinho antes do tempo dele se eu tenho vários vinhos para tomar todos os dias? E esses, eles têm um potencial que nem todos os vinhos vão ter. Então, por que não enaltecer este potencial destes vinhos que foram feitos para guarda
E no dia a dia a gente toma outros vinhos. Porque, por exemplo, ninguém vai tomar vinho premium, super encorpadão, com 18 meses de madeira, 24 meses de madeira todos os dias. Por exemplo, o meu vinho do dia a dia é um Alamos, por exemplo. Eu amo, eu acho esse vinho fantástico, entendeu? Ele é um vinho maravilhoso para todos os dias. E aí depois a gente vai subindo. Aí no outro dia a gente toma um Catena, no outro dia a gente toma um DV. E assim vai. Vai melhorando de carro, né? Na vida a gente vai melhorando. A gente sempre quer melhorar, né? Mas se tu for dirigir Eu adorei todos os carros. Mas se tu for dirigir todos os dias, 50 quilômetros, 100 quilômetros, ou seja, se tu for beber todos os dias, tu não vai comprar um Audi não sei das quantas, porque vai gastar muito a gasolina e não vai suprir. Então, esse é o principal exemplo. Depende, entendeu? Do uso. Do uso. Depende do uso. Lalá, e eu costumo brincar também que eu não tenho paladar pra tanto. Se tu não tem, imagina eu, né? Então, eu até tinha um DV ali na ela não mas eu não abri. Eu nem Mas não é que tu não tem DV que tem não ali é na não, ela não tem paladar, imagina eu. Não é aí que tu te engana, Mari. Não é que tu não tem paladar pra tanto. É que muitas vezes tu toma um vinho muito especial em algum momento que não é, que tu não prestou atenção. Entendeu? Se tu parar pra prestar atenção, tu vai te dar conta que aquilo ali é diferente. Tu não sabe que vinho é, mas é diferente. Só que, por exemplo, se eu vou fazer um churrasco, vai ter um monte de... eu vou comprar um vinho mais simples. Por quê? Porque ele tá correto, ele tá delicioso, é pra bater papo. Agora, se é aquele vinho assim, precisa de uma atenção. Não que tu tenha que parar para tomar, mas eu tenho certeza que não é uma questão de paladar. Vocês notam quando algo é diferente. Mesmo que vocês digam, eu não sinto os aromas, eu não sinto... Tu nota quando é diferente. É a mesma coisa que um perfume. Tu nota quando é diferente. Ou quando tu vai dirigir um carro. Eu não sei dirigir também, mas tu nota que é diferente. Eu sinto, eu acho assim, pelo menos. Não e Lala, se tu pudesse... Eu já tô pensando, tem alguma pergunta, amiga? Na verdade, o que eu falaria, não sei se já tem a ver. É uma pergunta que eu já fiz para Lala há muito tempo e eu questionava. Compartilha. A tampa de sem a rolha. Boa, boa. Eu tinha super preconceito com ela e ela lá me explicou o porquê. Eu acho que isso é uma dúvida geral das pessoas. Porque, não, vinho não tem rolha, deve ser um vinho ruim. Eu acho que andou bem, Mari. É ótimo tu ter perguntado, porque assim, a rolha, na verdade, ela é algo que existiu. Porque eu sempre falo assim, a gente que hoje tem tudo, a gente não tem tantas ideias como tinha antigamente. Eu fico pensando, em que momento tiveram a ideia de pegar a casca de uma árvore e fazer uma rolha justamente porque era maleável? Porque a rolha, ela sai da casca de uma árvore que se chama sobreiro. Para dar a primeira casca para fazer a rolha são 27 anos. E depois que tu tira, é de 9 em 9 anos. Então é um processo lento, nem em todos os países se faz. E a produção de vinho, ela cresce vertiginosamente. Beleza. O que acontecia? A produção de vinho, a produção de rolhas, muitas vezes, ficava meio que num monopólio. Então, o que acontecia? Existia muitas rolhas que davam defeitos para o vinho, que pode ocasionar o bouchonnet, que é um aroma de papel molhado no vinho, que é de um fungo que pode ter na rolha, enfim, oxidação, enfim. E principalmente para as rolhas que iam para longe, Nova Zelândia, Austrália, eram as rolhas mais... E aí eles começaram a notar que tinha muito defeito no vinho. Então tu imagina uma família que produz um vinho com todo o seu esmero, que demora 1 ano para colher a uva, faz depois, e aí o vinho tem um defeito por causa da rolha. Uma rolha boa, ela custa uma grana. Então, o que se começou a fazer? Bom, vamos pensar outras formas. Aí surgiu a rolha de silicone, que é legal para vinhos de consumo muito rápido. Ela não é para um vinho durar. Tem umas que tem na Provence, que são de vidro. E se criou a screw cap, que é essa de rosca. E que se viu que, na verdade, ela fecha o vinho a vácuo. E o vinho, ele fica jovem por mais tempo. A Mari já provou aqui comigo, eu já levei na tua casa, um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia que eu tenho a última garrafa aqui, 2006.
Guarda pra mim! É um vinho simples, na verdade, que durou muito bem. Então, assim, Não tô. preconceito com rosca não tenham, principalmente para vinhos brancos, rosés e vinhos tintos jovens. Ele se mantém jovem por mais tempo, ele mantém o aroma da fruta, ele mantém a jovialidade por mais tempo. Então, se você vai comprar um branco simples, um rosé simples, um tinto simples, não abra mão da rosca. E não tenha preconceito pensando que é só para vinho simples. Por quê? Porque hoje em dia já se fez vários estudos onde se viu que, na verdade, o vinho se mantém jovem e pleno por mais tempo. Muitos países são tradicionalistas, não vão mudar. Mas, por exemplo, na Nova Zelândia, África do Sul, grandes vinhos já são todos fechados com rosca. Eu confesso que dentro dos meus do meu clube de vinhos, que eu recebo vinhos, quando vem o vinho com a rosca, eu fico trifeliz, porque eu sei que é um vinho que eu posso tomar rápido. Não, e é uma coisa que, na verdade, nem precisaria tomar rápido, na verdade, porque ele vai se manter jovem por mais tempo. Não que eu precise, eu posso. Pode. Infelizmente, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente tem esse... Infelizmente, aqui no Brasil, como a gente tem esse preconceito, muitos produtores fazem screw cap para vários países, mas para cá eles nos mandam com rolha justamente porque a gente tem essa coisa. E teria vinhos que funcionariam muito melhor com screw cap do que com rolha. Então, é um negócio que tem que abrir a mente e sair um pouquinho da caixa do negócio de que é assim. Eu sempre falo que no mundo do vinho, duas palavras que não existem, sempre e nunca. São duas palavras que a gente não usa e não deve usar. Porque não existe sempre um Pinot Noir é assim, sempre não é assim. E eu nunca também não. Não. Lala, daqui a pouco já vai acabar nosso tempo, vai aparecer o reloginho aqui. Mas a Paula fez uma pergunta bem legal. Se existe uma forma certa para a gente armazenar as garrafas? É uma dúvida que eu tenho também. Porque eu simplesmente jogo elas do lado da minha geladeira, assim, que tem o espacinho para guardar, entendeu? É uma dúvida que sempre aparece. Na verdade, primeiro de tudo, já vamos fazer duas respostas em uma. Depois de aberto, quanto tempo dura? Beleza, existem vários artifícios, né? Existe o Coravin, que a gente tem aqui, que é tu espetar que é isso aqui que tu espeta o vinho e tira a quantidade que tu quer e o vinho não está aberto, que é isso aqui, que é muito legal. E aí ele injeta um gás ao mesmo tempo e é como se o vinho não tivesse aberto, fantástico. Existe esse gás também, eu já fiz alguns vídeos no Instagram sobre ele. Esse gás, depois de aberto, tu dá 3 borrifadinhas, o vinho dura mais de um mês, numa boa. Mas, se eu não tenho nada disso, abrir o vinho, quanto tempo que ele vai durar? Lembrem-se, depois de aberto, entrou oxigênio. Então, ele nunca mais vai ser o mesmo, tá? Mas ele vai durar de forma segura 2 a 3 dias. Depende do vinho. Vinhos de guarda duram mais, porque são mais estruturados, têm mais potência para aguentar. Vinhos de entrada duram menos. Mas 2 a 3 dias é um tempo seguro. Como que eu faço? Com o gás ou sem o gás, coloquem a rolha, deixem... Com o gás tem que ser de pezinho na geladeira. Tem o gás, pode ser deitado se quiser. Por que com o gás tem que ser de pezinho? Porque ele faz uma película em cima, tá? Deixem na geladeira. Sempre na geladeira ele vai se manter mais, tá? Com a rolha direitinho. Não tenho gás, não tenho nada. 2 a 3 dias com a rolha na geladeira. Quer deixar deitado? Deixa deitado. Quer deixar de pé? E aquelas maquininhas que tiram o ar para fechar, assim, que tem o Vacovan. O Vacovan, ele vai durar, sei lá, 5 dias. Não vai fazer tanta diferença. Não vale. Não vai fazer tanta diferença. Eu, assim, se tu abre o vinho e demora para tomar o vinho, eu indicaria o gás ou o Coravin. Se não, abre o vinho. Gente, abriu um vinho, tomou 1/3 da garrafa hoje, outro terço amanhã, outro terço depois, 3 dias, tá? Ótimo. Mas geladeira sempre, né? Olha lá. Sempre geladeira. Bem melhor tu ter na geladeira. É o mesmo conceito de uma comida. Tu vai deixar a comida do lado de fora? Não. Ela vai se manter melhor dentro da geladeira, né? Então, geladeira. Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela põe até a erva mate aberta, ela põe na geladeira. É tudo geladeira. Batata palha, geladeira. Tudo.
Lala, querida, meu amor, eu queria te agradecer. A gente tem 2 minutos, eu não quero cair aqui por força maior. Acho melhor a gente se agradecer, né? Então, eu queria agradecer muito, eu que muito, agradeço pelo muito. convite. E não, eu que agradeço a disponibilidade, a tua, da Mari também, por ter nos apresentado e por estar aqui do meu lado. Obrigada, Então, Mari. A gente não Saudade vê a hora de de você. ir lá visitar a Ana, é, todas juntas. Eu não Vamos. vejo a hora da gente poder ir lá visitar a Ana no Sim, evento. que nós combinamos né, nossa mesmo, colheita. Se Deus quiser, em março a gente tá lá. A vamos. gente vai conseguir. As pessoas estão Em perguntando março. também onde é que vai ficar o... Vai ficar aqui no meu Instagram, gente. Já agora que finalizar, já vou salvar. Vai estar aqui no meu Instagram. Então, assistam, gente, que tivemos uma aula de vinhos de uva, de harmonização, de tudo. E Lala vamos pensar é um nessa aula gênio. pra mulherada, então. O Lalato é um gênio. Se precisar de força para lançar esse teu curso, conte comigo, que eu acho que vai estourar. Vai bombar, viu? Vamos que vamos. Beijo, Obrigada, amores. Aproveitem aí. Obrigada. Beijo, Amo beijo. As vocês. pessoas estão pedindo que era o curso. Quero curso. Quero curso? Ó. Então bora. Quero curso. Vamos lá. Hashtag quero curso. Beijo. Obrigada, meus amores. Até a próxima. Aproveitem aí. Saudades. Beijo. É um dos meus vícios que eu adquiri. Já tinha antes, né? Mas na pandemia veio mais ainda. Olá, Oi, Laura. amores. Tudo bem? Como estão? Tudo jóia. E contigo? Também queria estar aí nessa cozinha. Falta tu aqui. Eu tava apresentando a Mari. Eu falei que a Mari não podia deixar de participar da live com a gente. Ui, né, Laura? Maricota! Que frio que tá aqui, gente. Aí também deve estar, né? Tá. Tá um friozinho, assim, não tá muito, mas tá. Pra cá, tá. Então tá, Lala, vamos lá. Então, o assunto de hoje são vinhos. Oba! Eu tava falando que, graças a Mari, eu adquiri mais o hábito de consumir vinhos agora na quarentena. Já gostava bastante, mas agora virou praticamente um hábito. Ainda Sim. sou totalmente leiga no assunto. E talvez eu acho que um monte de gente que tá nos assistindo é tão leigo quanto eu. Então, a ideia hoje é tu nos ajudar um pouquinho nesse universo de vinhos. Então, segundo recomendações da Mari, a gente começa com vinho branco, né, Lala? Claro, sempre. A ordem sempre, Fred, é do mais leve pro mais encorpado. Porque se a gente toma um vinho muito encorpado, depois aquele outro vinho parece uma aguinha. Então, assim, nada impede, já fizemos várias vezes, de tomar um monte de vinho tinto, depois a boca tá assim de tanino e a gente tomar um espumante também. É uma ótima opção, mas normalmente Sim. pela ordem, a gente Começa começa com com o o branquinho. Isso. Tá. Aí no branco, deixa eu pegar aqui, porque a Mari é minha assessora de vinhos, pessoal. Então, Sim. tudo que eu sei é graças a Mari. Para os seguidores entenderem, a Lala é minha amiga desde os 4 anos de idade. A gente não vai dizer quanto tempo. Tem 4 isso. tu, né? 4 tu, porque eu tinha 3. Aí sim, ela sempre tem que me jogar na cara que ela é uns meses mais nova do que eu. Em dezembro tu chega lá, amiga. Isso. E a Lala, óbvio que é expert em vinho. Há alguns anos atrás, eu achei que eu tava pagando muito mico tendo uma best tão especialista em vinho e eu tão ignorante. Então, para não ficar só tomando o que me mandava, o que ela lá me mandava. Inclusive aqui, ó, deixa eu puxar um para não dizer que eu tô Ai, mentindo. gente, tu vai dar confusão. Os meus vinhos todos têm anotações da Lala de como tem que beber. Mas enfim, a conexão aqui foi esta. Amigas que acham coisas. Lala, então vamos para o branco, tá? Antes da gente começar, eu só falo uma coisinha. Muitas vezes no mundo do vinho a gente acha que a gente tem que entender para poder apreciar. Eu sempre falo assim, ó, no caso da Mari, a Mari é minha amiga desde esse tempo, mas eu não sei costurar, eu não sei várias coisas que tu sabe fazer. Então, assim, para o mundo do vinho, o que a gente precisa? A gente precisa gostar, a gente precisa experimentar e muitas vezes eu vou fazer um
uma degustação ou vou fazer um treinamento e a pessoa fala assim, puxa, eu adoro vinho, mas não entendo nada e já se encolhe. E eu sempre faço a brincadeira. Ninguém precisa ser cozinheiro para gostar de comer. Então, assim, no mundo do vinho, a gente tem que, primeiro de tudo, não achar que é um bicho de 7 cabeças. A gente pode entender facilmente e também não se assustar de beber vinho por ser uma coisa muito complicada. Porque, na verdade, o básico não é. E o segredo é a gente saber os nossos gostos, né? Exatamente. Não existe padrão para tudo. Exatamente. O importante é saber o que a gente aprecia mais e a partir disso... Tá. Exatamente. Lá. Então aqui, a Mari escolheu, eu pedi para ela escolher 2 vinhos brancos, um Chardonnay, então, que é o que a gente vai degustar agora, e o outro é um Sauvignon Blanc. Eu queria que tu falasse pra gente qual que é a diferença básica desses 2 tipos de uva. Perfeito, porque assim, quando a gente vai num restaurante, eu tava tentando arrumar meu cenário aqui, mas não tô conseguindo. Mas, enfim, tá ótimo. Quando a gente vai num restaurante ou numa loja e a gente vai tomar vinho branco, essas 2 castas a gente sempre vai encontrar. Pode ser que a gente não encontre Chenin Blanc, pode ser que a gente não encontre Torrontés, mas Sauvignon Blanc e Chardonnay a gente sempre vai encontrar. São 2 uvas originárias da França, tá? E elas têm características muito próprias. A Sauvignon Blanc, ela tem como característica dela ser uma uva que é mais aromática, que tem mais aroma de fruta. Obviamente, depende de onde ela for plantada. Se ela for plantada numa região de mais sol, ela vai ter aromas mais exuberantes, ela vai dar um vinho mais alcoólico. Se ela for plantada numa região mais fria, esses aromas vão ser um pouco mais discretos. Mas ela, por natureza, tem aromas mais exuberantes. O que é um aroma mais exuberante? Aroma que lembram mais frutas, aromas que lembram frutas tropicais, flores intensas. Beleza. Por essas características, a Chardonnay normalmente, a Sauvignon Blanc, não tem passagem por madeira. Então ela dá vinhos normalmente mais frutados, mais frescos. Mas esse Sauvignon Blanc que vocês estão aí, que é o Le Petit Perrier Sauvignon Blanc, é um Sauvignon Blanc da região do Loire, de onde ela é originária. Então ela tem esse aroma e ela tem um aroma muito familiar para Mari, que é um aroma que a gente chama na França de pied de chat, que é xixi de gato. Porque ela vai para um aroma mais gostoso. Para um aroma que lembra pimentão verde, aspargo, tudo isso. Aqui no Chile e na Argentina, ela fica com aromas mais de frutas tropicais, tipo goiaba, maracujá. Então, pessoas adoram e tem pessoas que não tanto. A Chardonnay, ela já é uma uva ela é uma uva que se adapta em vários lugares e ela é bem camaleoa. Dependendo de onde ela vai sendo plantada, ela vai se adaptando de um jeito. Mas ela não é tão aromática como a Sauvignon Blanc. Ela é originária da Borgonha. E a Borgonha tem solos muito especiais, que antigamente, há milhões de anos atrás, era mar. Então, cada parte tem uma característica. Uma das regiões da Borgonha bem característica, que não está juntinha na Borgonha, mas faz parte, é Chablis, que vocês já devem ter escutado falar. E esse solo, ele tem um caráter muito marítimo. Então, essa Chardonnay, que não é tão aromática, ela exprime esse solo. Então, são vinhos que a gente chama de vinhos muito minerais, porque trazem esse aroma de solo, trazem esse aroma de crustáceo, por isso que combina muito bem com ostra e frutos do mar. Quando a gente traz essa Chardonnay para cá, a gente vai ter uma Chardonnay que não vai ter esse caráter, porque o solo é diferente, porque não tem tanta acidez como tem lá. Então, normalmente, os Chardonnays do Novo Mundo, que a gente fala, Argentina, Chile, Estados Unidos, eles têm uma passagem por madeira, que é o caso do que vocês estão tomando aí. E o que vai acontecer quando a Chardonnay passa por madeira? Esse tem madeira? Esse tem. É uma madeira muito sutil, mas tem. E aí, o que vai acontecer quando a Chardonnay passa por madeira? Ela fica num tom mais douradinho, originário da oxidação na madeira. Ela tem um aroma que vai lembrar mais especiarias doces, caramelo, baunilha, um toque defumado, que também vem da madeira. E na boca, ele fica um vinho mais gordinho. A Sauvignon Blanc é super fresco. Por que ele fica mais gordinho? Porque normalmente o vinho branco ele não tem tanino. O tanino vem da casca da uva tinta, que é aquilo que trava a boca, que dá cor. A Chardonnay, ela pega um tanininho da madeira, porque a madeira também tem. Só que é um tanino que não é tão intenso que nem o da casca da uva, mas que vai ser suficiente para dar um corpinho e uma untuosidade. Quando a gente fala a palavra untuosidade, vem de untar. Untar vem de botar aquela manteiga na forma. Então ele fica um sabor mais amanteigado. Então assim, entre o Sauvignon Blanc e o Chardonnay,
Sauvignon Blanc tende a ser mais frutado e mais fresco, algo mais legal para piscina, para pratos mais frescos, para pratos mais leves. E a Chardonnay, um branco um pouquinho mais untuoso, mais gordinho, que combina muito bem com peixes com molhos cremosos, com peixes mais gordurosos. Ótimo. Essa ia ser a próxima pergunta, Lala. Como arrasou, o pessoal tá dizendo Lala arrasou mesmo. Já tive uma aula. É que eu falo pouco, né, amiga? Já tive uma aula, talvez eu não lembre da metade, mas já aprendi um monte, Lala. Mas assim, entendi então que um é muito mais para refeições mais leves, daqui a pouco uma salada, um sushi, e o outro para uma refeição um pouco mais como é que encorpado. Ótimo. Sempre pensa assim, ó, um vinho mais fresco, mundo dos frescos. Um vinho mais cremoso, mundo dos cremosos. Então, por exemplo, se eu for pegar um queijo fresco, uma mussarela de búfala, um queijo feta, um queijo de cabra, Sauvignon Blanc. Se eu vou pegar um queijo mais cremoso, camembert, um queijo mais untuoso, eu já vou mais pro Chardonnay. Com peixe purinho, com uma saladinha vegetal, Sauvignon Blanc. Um peixe com molho cremoso, Chardonnay. E eu tenho uma outra pergunta, Lala. Como eu tava falando antes, eu sou muito leiga ainda e muitas vezes eu vou, tipo, eu já sei a minha preferência pessoal, mais ou menos com o que tu tava falando lá no início. Eu gosto do Sauvignon Blanc, que é o meu preferido por gosto, assim, não tem nenhuma explicação lógica. Mas vamos supor que eu tô no supermercado e eu olho aquela prateleira que tem 50 opções de um vinho Sauvignon Blanc. Por que eles variam tanto de preço? Não vamos detalhar muito, assim, mas uma ideia geral. Por que eles vão variar? E será que o vinho, o mais caro, sempre vai ser o melhor? Eu fico me questionando muito. Porque eu tenho a tendência que se eu vejo muita variação de preço, eu pego a metade, entendeu? Eu sempre penso que a média deve ser o menos pior. Mas eu sempre fico em dúvida sobre isso. Mas, Fred, é ótima a tua pergunta, porque é uma dúvida que várias pessoas têm e várias pessoas me perguntam. A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai comprar um vinho é pensar no produtor. É a mesma coisa quando a gente compra uma roupa, quando a gente compra um carro, quando a gente compra uma bolsa. Um bom produtor, ele vai fazer um bom produto, independente se for o produto de entrada ou se for o produto ícone, tá? Então, a primeira coisa de tudo é um bom produtor. Por exemplo, vocês estão tomando o Alamos, tá? O Alamos é um vinho de entrada da vinícola Catena Zapata. Acima do Alamos, a gente tem o Catena. Acima do Catena, a gente tem o DV. Acima do DV, a gente tem o Angélica, por exemplo. São todos vinhos de um excelente produtor. Então, por exemplo, o que difere o Alamos Chardonnay do Angélica Chardonnay, por exemplo? Mesmo produtor, mesma uva, os dois são de Mendoza. Normalmente, o vinho de entrada, ele vai ser um vinho de maior produção. Ou seja, elaborado a partir das vinhas mais jovens. As vinhas mais jovens, que nem a gente, quando a gente é mais jovem, a gente tem mais vigor. Mas a cabeça tá meio... Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo vigor e a gente vai ganhando complexidade. Então, normalmente, os vinhos de entrada são vinhos de maior produção. Se eles são vinhos de maior produção, eles são vinhos menos concentrados. E esses vinhos menos concentrados, eles envelhecem menos tempo na madeira. Então, por exemplo, o Alamos, ele vai ser um Chardonnay, que vai ter passagem por madeira sim, mas ele vai ter menos passagem, porque o vinho base é menos concentrado. É o tempo, então. Se eu pegar o Angélica Chardonnay, ele vai ser um vinho de menor produção, com mais tempo de madeira. Então, ele vai ser um vinho mais encorpado, um vinho de guarda, um vinho com mais madeira. Então, por exemplo, se tu tá começando a tomar vinho, o que eu indicaria? Tomar vinhos de entrada de um bom produtor. Por quê? Porque eles vão ser vinhos que vão ter mais presença de fruta, que não vão ser tão potentes, mas que vão ser ótimos, porque são de um excelente produtor. É a mesma coisa que quando tu começa a dirigir, tu não vai comprar o carro top da montadora, porque tu não consegue nem lidar com aquela rapidez e tudo mais. Então é melhor tu pegar um carro mais simples de um bom de uma boa montadora, por exemplo, porque vai te dar segurança, mas tu não precisa de mais que aquilo. Claro. Ótimo. Vamos para o tinto? Vamos. A gente pode falar do... Hã?
Fale Ai, mais. gente, ai, falha minha. A Mari disse que é o rosé antes do tinto. Ah, beleza. Dá O nota rosé. 0 pra ela, dá nota 0. Ai, explicou tudo. Lembra que eu falei que eu tava tendo uma aula, mas eu poderia esquecer. Ótimo, Lala. Vamos falar então do rosé. O rosé, na verdade, ele é um vinho super legal da gente sempre ter em casa, porque ele é um vinho extremamente versátil, porque ele está entre o vinho branco e o vinho tinto. Normalmente o rosé ele é elaborado a partir de uvas tintas, que pode ficar menos tempo em contato com a casca ou ser feito pelo método de sangria. O método de sangria é quando eu estou fazendo um vinho tinto e eu quero concentrar aquele vinho tinto, então eu tiro um pouco do líquido para concentrar aquele líquido em contato com mais cascas. Então, o que vai acontecer com o rosé? Dependendo da cor do rosé, tu vai saber mais ou menos o estilo dele. Se for aquele rosé bem clarinho, estilo Provence, que a gente fala que tem Que é o meu preferido. que é uma cor que a gente chama de pele de cebola, ele é um rosé mais leve. Um rosé mais escuro, mas normalmente ele é um rosé mais potente. Então, esse assim, é mais claro, ele é mais leve ou mais escuro? esse é de corpo médio. Ele é um rosé de corpo médio. Ele é elaborado a partir da casta Tempranillo, pela vinícola Valontano, que é uma vinícola que mora no meu coração, aqui do sul do Brasil, que faz uma produção super pequena. Então, por exemplo, esse rosé é um rosé super versátil, que tu vai poder harmonizar desde pratos leves, saladinha, peixe, nananã, até aquele dia que tu tá fazendo um churrasco, mas tá um dia super quente e tu não tá com vontade de tomar um vinho tinto. Então, tu harmoniza também com o rosé. Eles são super legais, super versáteis. A maior parte dos rosés não passa por madeira, justamente para preservar a fruta e tal. Mas tem algumas regiões que sim, principalmente na região de Rioja, na Espanha. E vamos supor, Lala, que a pessoa nunca tenha tomado um rosé ou que também esteja começando a tomar vinho agora, porque a gente sabe que o consumo aumentou muito esse ano em função da quarentena, né? Uhum. E vamos supor que ela vai numa casa de vinhos, numa loja mesmo, ou no supermercado, e queira provar um vinho rosé. Uhum. Quais as opções que ela pode encontrar? Então, mais ou menos dentro daquela lógica que tu contou pra gente, tu explicou pra gente do branco, do Sauvignon, do Chardonnay, o que tu sugere para as pessoas assim que não conheçam? Tipo, a Mari me apresentou o Rosé da Provence e para mim é meu vinho preferido de todos. É aquele, tanto é que a Mari me diz, quando tu achar esse daqui, compra que não tem erro. Mas assim, de novo, eu aprendi tomando e não sei detalhe, qualquer coisa que me perguntar, eu não sei. Mas assim, a pessoa que queira comprar queira provar, o que tu sugere? O que ela pode encontrar e o que tu sugere? Primeiramente, a Provence é uma região especializada em rosés, o que não é tão comum em outras regiões do mundo. Os rosés da Provence eles têm como característica serem elaborados por uvas do sul da França, que são Grenache, Cinsault, Syrah. Normalmente, eles têm aquela tonalidade, que, como eu tinha falado, que chama pele de cebola. Ele é bem clarinho. Então, ele tem pouco contato com a casca. Ele é um rosé muito leve, muito sutil. Então, ele é muito fácil de agradar, justamente porque ele tem um toque frutado, mas ele não é um vinho pesado. Rosés, normalmente, do Novo Mundo, do Chile, da Argentina, agora se está fazendo aqui vinhos rosés mais estilo Provence. A gente, inclusive, tem um da La Postoli, que se você toma as cegas, você tem certeza que é um rosé da Provence. Mas, normalmente, por estilo, os rosés espanhóis, que são regiões com sol, ou da Argentina, do Chile, eram vinhos mais com uma cor rosa mais intensa, com um aroma de fruta mais intenso, não que eles e secos na boca, mas com essa presença de fruta. Normalmente os rosés da Provence eles tendem a ser mais sutis, mais discretos, mais Eu elegantes. posso dizer que eles tendem a ser parecidos com o Sauvignon Blanc, no sentido de ser mais leve em questão de harmonização. O Sauvignon Blanc, na verdade, ele vai prevalecer a acidez. Num rosé mais leve, como ele tem pouco contato com a casca, também prevalece a acidez. Então, normalmente, agrada pessoas que gostam desse estilo de vinho. Tá. Eu tô começando a me conhecer melhor, Lala. Muito obrigada. Provavelmente... Vou economizar algumas sessões de terapia. Provavelmente, se tu gosta de Sauvignon Blanc, por exemplo, principalmente Sauvignon Blanc da França, tu iria gostar de um Chardonnay da Borgonha, por exemplo, um Chablis. Tu iria gostar também, porque ele tem esse toque fresco, ele tem esse toque mineral, que é interessante.
Talvez, e não Ótimo. tem, é uma passagem por madeira intensa, que talvez seja o que tu não te identifica tanto. Uhum. Mas o legal, por exemplo, se tu gosta de vinhos nesse estilo, é legal de repente provar um branco da Alemanha, que tem bastante acidez. Então, Bom, pelo que tu tá dizendo, tu gosta de acidez. Acidez é o que faz a nossa boca salivar. Então, normalmente a gente tem isso é em isso. regiões mais frias, Parecido, por isso que a gente é amiga. em vinhos É mais bem leves. parecido o nosso gosto, né, amiga? Por isso que a gente ficou amigas. Ou tu induziu ela, né? Pode ser. Não, olha lá, eu ia dizer que bom que vai ficar gravado aí. Quando eu quiser lembrar das dicas, eu olho de novo. E Lá, também pode voltando indicar. então, desculpa, eu te interrompi, que tu tava falando Imagina! do rosé. Aí tu tava falando do rosé da Provence, que era mais leve e tal. Aí eu te interrompi aí. Tu ia falar dos Não, outros. não, eu Era isso? concluí falando que normalmente rosés de lugares com mais sol, tipo Espanha, nananã, eles normalmente têm presença mais de fruta e que nessas regiões mais soleadas, normalmente se tinha rosés mais, com uma tonalidade bem rosa, com bastante fruta, mas hoje em dia já se encontra muitos rosés no Chile, na Argentina, nesse estilo Provence, ou seja, com menos contato com a casca, num estilo mais elegante, porque é o que o mercado está pedindo no momento. Uhum. E me diz uma coisa, uma curiosidade agora, abre parênteses, a gente nem tinha combinado, mas não fica brava comigo. Uma curiosidade, com a pandemia, agora com a quarentena, aumentou muito o consumo de vinho, né, Lala? Com o dólar alto, o vinho importado, ele ainda está sendo escolha das pessoas ou não? Na verdade, essa história do consumo ter aumentado com a quarentena é até engraçado, porque a gente conversa bastante com o meu chefe, que além de ser o dono da maior importadora do Brasil, ele é bem ativo em todas as questões de tudo isso, né? De consumo e tal. O que aconteceu com o consumo? Aumentou muito o consumo dentro de casa, né? Mas a gente também teve esse problema de não ter nos restaurantes. Então, assim, é uma faca de dois lados. O dólar aumentou muito, só que igualmente as pessoas continuam consumindo. E muitas pessoas que consumiam vinho em casa, como elas deixaram de viajar, que elas não podiam comprar fora, que muitas vezes as pessoas compram sem imposto, ou não iam no restaurante, elas economizaram. Então, de uma forma, elas como se diz, se presentearam muitas vezes tomando vinhos de linhas mais premium. Mesmo com o dólar alto, mesmo tudo. E desde que começou a pandemia, pelo menos o posicionamento da Mistral em relação a isso, a gente tem feito várias promoções e várias coisas, e a gente segurou o dólar por bastante tempo. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que existe essa questão, existe um momento de autoindulgência. Como as pessoas ficaram mais em casa, não gastaram em coisas que normalmente costumavam gastar, se permitiram também tomar vinhos melhores, comer uma comida melhor. Enfim, então eu acho que foi uma coisa meio Eu junto. nunca tinha pensado por esse lado, Lala, mas tem total Sim. razão. É só pegar o meu exemplo da Mari, isso é totalmente factível. Ô, Lala, perguntaram, primeiro aqui estão elogiando e disseram para tu fazer um curso de introdução ao vinho só para mulheres. Eu super apoio. Eu super. Vamos lá, a Mari tá me encorajando há um tempão, só que, gente, eu tô tão cheia de coisa, mas eu vou fazer. Um curso Adoro. de 4 noites ali só para mulheres. Vamos fazer, vamos fazer. Aqui, vamos fazer no Zoom. Vamos fazer no Zoom, eu sou super parceira. Mari me ajuda a organizar e bora. Eu acho. E outra coisa, Lala, perguntaram aqui se tu indica algum vinho rosé. Pedindo indicação. Esse que vocês estão tomando eu adoro. É o Valontano Rosé. Aliás, eu indico super essa vinícola e vocês têm acesso aí. Uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar, durante muito tempo no Brasil, a palavra importado foi um adjetivo, né? Tipo, tudo que era importado era bom. Então, eu vou levar um queijo importado, vou levar um chocolate importado. E hoje em dia, eu acho que graças a muitos chefes de cozinha, pessoas que fazem queijos e vinhos e etc., a gente está um pouquinho mais com essa identidade nacional e eu acho isso muito legal. Existem vinhos bons em todos os lugares, a gente tem que pensar no produtor
E a Valuntano é um exemplo disso. Entre todas as garrafas de vinhos que eles fazem, espumantes, brancos, tintos e rosés, eles produzem 60 mil garrafas ao ano. Isso não é nada. É uma produção... Se vocês olharem essa garrafa de vocês, ela é numerada. São pouquíssimas garrafas. Esse desenho é todo serigrafado. Tudo pensado pela Ana Paula. Então, eles são vinhos muito cuidados, com um cultivo pouco intervencionista, ou seja, não tem nada de adição de fertilizante, de nada disso, de pesticida nem nada. Então, é um vinho muito natural, com uma defesa muito grande do terroir. E vocês notaram aí, ele é um vinho rosé bem seco. Ele tem estrutura, mas ele é bem seco. Então, ele é super gastronômico, ele é delicioso. Esse é um rosé que eu indico brasileiro, com a uva Tempranillo, mas eu também indico, tem vários. Um de qualidade e preço fantástico, um espanhol que a gente tem, Baia Negra, uma delícia. Lago Alvo é um português delicioso. Le Rosé, esse estilo Provence que eu te falei, elaborado no Chile, que é simplesmente delicioso. Esse daí vai ser a minha próxima compra. E eles têm garrafa Magnum também, que a gente adora. Essa que eu quero. É muito bom. Sério, tu prova cegas, tu tem certeza que tu viajou. O problema da garrafa Magnum é que ela lembra de praia, né? Ela lembra um baldinho e fica esticada na beira da praia. É maravilhoso. E os espumantes rosés também são maravilhosos. Isso que eu acho engraçado, porque as pessoas se abrem super pro espumante rosé, mas pro vinho rosé, às vezes elas ficam meio assim. Tem uma aura que vai ser algo doce. E não, porque logo que começaram as importações, vinha muito um vinho, Mário, que nossos pais, da nossa época dos nossos pais, que era o Mateus Rosé, que era meio adocicado. Hoje em dia, a maior parte dos rosés não é, eles são secos, eles são gastronômicos. Então, tem vários estilos deliciosos. São ótimos. Eu gosto bem mais de branco e rosé do que tinto ou espumante. Então, sempre que eu puder escolher, eu vou tomar um dos dois, por incrível que pareça. Pode estar 0 graus, ó, 0 que eu vou... Eu amo todos os estilos. Eu sempre falo que o vinho ele é meu trabalho e meu hobby. Mas a minha harmonização, muito além da comida, tem a ver com o tempo. Se tá friozinho, eu apeteço um tinto. Se tá calor, eu apeteço branco rosé. Como eu moro aqui em São Paulo, eu tomo muito mais branco rosé e espumante, porque a gente tem poucos dias frios. Então eu acabo tomando, mas eu adoro todos os estilos muito. A sensação da serra, ela induz um pouquinho mais ao tinto. Ó, Sim. O Rogério perguntou aqui, ele queria saber sobre o vinho aerado. Gente, nem eu sei o que é um vinho aerado. Aerado? Do Aerar um vinho? Não, ele perguntou se é um tipo de vinho ou é a forma para tomar. É quando aquele, eu acho que ele tá falando do e por que tomar aerado, qual a diferença? Eu acho que quando a gente tem aquele Aerar um vinho. Aerar um vinho, tá. Mas aerar um vinho, eu já tava pensando no vinho aerado, entendeu? Não tem soufflé aerado. Não, aerado é soufflé. Não existe vinho aerado. Aerado é soufflé, que é chocolate. Mas, enfim. Ai, ótimo. Foi o que eu pensei. O que é aerar um vinho? Primeiro que a gente fala de decantar. Decantar e aerar são coisas diferentes. Decantar é colocar no decanter devagarinho para separar a borra do líquido, normalmente em vinhos mais velhos ou em vinhos que não são filtrados. Isso a gente faz devagarinho. Antigamente a gente fazia com uma vela atrás para acompanhar o caminho da borra e deixar o restinho para que isso não se misture. Isso é um processo que a gente tem que fazer calmamente, a gente tem que deixar o vinho em pé por um tempo para que essa borra se solidifique. E a gente coloca no decanter devagarinho, acompanhando a borra. Outra coisa que se fala decantar também, mas a palavra correta é aerar, é jogar no decanter, energicamente. Para quê? Para que o vinho pegue oxigênio. Que vinhos que a gente faz isso? Vinhos, normalmente, que a gente não teve paciência de esperar o tempo de evolução dele em garrafa e abrimos antes dele estar pronto. Então, quando a gente coloca na boca, ele tá muito intenso. O tanino, que é aquela sensação de travar a boca, tá muito intensa. Então, a gente coloca no decanter de forma enérgica para aerar e arredondar esses taninos. Hoje, existem uns aeradores que tu coloca na taça e coloca o vinho. Ele vai fazer esse processo de aeração sem utilização do decanter. E aí, o que acontece? Quando a gente aera o vinho, a gente, de forma... a gente ativa
esse arredondamento que a gente não esperou para acontecer na garrafa, ou porque a gente vai tomar um vinho com várias pessoas. Então não vai dar tempo desse vinho mostrar todas essas características. Por exemplo, se eu tô tomando só um vinho, eu e tu, Fred, por exemplo, vai dar tempo desse vinho ir mostrando a evolução. Se a gente vai dividir essa garrafa em 8 pessoas, não vai dar tempo. Então a gente aera para que ele abra todos os aromas e a gente consiga ver o produto final até acabar a garrafa. Senão a gente vai ver ele muito no início. Fala, Mari. A Mari tinha uma dúvida. Eu ia perguntar se esse aqui a gente tem que colocar no decanter ou não. Eu abri Qual já que vocês estão? Qual que vocês estão? O Pisano. O RPF, qual é a safra, Mari? 2015. Tu anotou aqui que era pra eu tomar até 2022. Tá, então olha aqui. Deixa eu pegar um decanter aqui. Eu posso pegar o decanter lá, se tu mandar, eu pego. Não. Bom, esse vinho é de uma vinícola que eu amo, que é a Pisano. A Mariana disse que por ela não dá tempo de aerar. Pois é, Mariana, eu fiquei pensando nisso também. A que uva... dependendo... A Mariana comentou ali, se for eu, não dá tempo de aerar nada. O vinho, eu falei, pois é, dependendo do dia, por aqui então, também não dá não. Então, viu? por isso é que tem que... Então, Mari, por isso coloca... Que tá por isso aera, tá? É melhor aerar, porque daí tu vai ter todas as características. Esse vinho que vocês têm aí, ele se chama RPF, que quer dizer Passamos para o tinto, da família. pessoal. Passamos para o tinto, ó. Falamos do branco, do rosé, agora vamos para o tinto. Ele é um vinho elaborado pela família Pisano, uma vinícola familiar no Uruguai. A uva Taná, como o próprio nome já diz, Taná, ela é uma uva que tem a casca grossa, então ela tem bastante tanino, ela é uma uva que dá um vinho bem estruturado. No entanto, a Pisano, ela sabe trabalhar muito bem essa uva. Ela tem a linha de entrada, que é a linha Cisplatino, então ele vai ser um Taná mais leve. Depois a gente tem a linha Rio de los Pájaros, que é um taná intermediário. E o RPF já é um taná mais encorpado, com mais tempo de passagem, com mais tempo de madeira. Por que eu falei que ele vai estar legal até 2022? Porque ele é um vinho que tem uma longevidade absurda. Por sinal, para mim, é um dos vinhos de guarda que tem melhor relação qualidade-preço. Se vocês vão tomar ele agora, eu aeraria. Como que é? A gente pode tomar ele puro, portanto, eu até indico vocês provarem ele antes de aerar e vejam como ele tá, se ele tá intenso de aroma, se ele já tá aberto, coloquem na boca e sintam como é que tá esse tanino. Se ele já tá um tanino macio ou se ele tá um tanino que tá travando um pouquinho ainda. Pra mim, trava. Trava porque é uma uva que tem esse tanino intenso. E isso é um dos antioxidantes naturais dele, que é um dos motivos pelo qual ele dura bastante tempo. Sendo um vinho elaborado com essa casca e elaborado do jeito que ele é elaborado. Com concentração, com bastante tempo de madeira. Então, o que a gente vai fazer com esse vinho? A gente vai aerar. Como é que a gente aera? A gente pega o decanter e joga o vinho. Peraí, Mari, a Mari vai pegar um pra gente. E eu posso mexer, ó. O que é importante? Aerar é dar ar pro vinho, porque justamente eu quero que os taninos se amaciem. Esses taninos vão se amaciar em contato com o oxigênio. Então é diferente de decantar. Se eu quisesse separar a borra do líquido, eu teria deixado ele em pé e teria colocado devagarinho no decanter. Esse eu tô jogando no decanter e tô deixando ele... Não, faz tu. Eu jogo, assim, mas... Pode jogar. Pode jogar. É bom que ele bata nas paredes do decanter, que ele faça essa bolinha. Isso tá dizendo que ele está aerando. E aí, depois, você dá uma mexidinha, por exemplo, e aí a gente fala assim, deixa ele respirar. Sim, ele vai estar respirando, mas ele já pegou oxigênio. Então, quando tu provar agora essa segunda taça, por mais que tu deixe um pouquinho, mas já prova um pouquinho desse decanter que tu já aerou e vê se tu não nota ele diferente. Mas agora já de cara, Lala? Já, por isso, porque tu jogou no decanter e tu aerou, ó. Se tu não tiver decanter, como é que tu pode fazer?
A Mari vai pegar 2 taças limpas, que as nossas que Ó, estavam na mesa já acabaram. uma coisa, por exemplo, as pessoas dizem, eu não tenho decanter em casa. Por isso que Beleza, se tu tiver se tu tiver uma gente, se tu tiver uma jarra, tu pode jogar na jarra. Se tu não tiver uma jarra, tu pode jogar de uma taça para outra. O importante é ele pegar oxigênio, é fazer a bolinha. Olha aí, ó. Ó. Mas tem que ter um pouco de coordenação. Se eu faço isso, não vai dar muito certo, não. A gente pode até provar. Sandro, a gente não se perdeu. A gente tinha separado 3 taças. Um pro branco, um pro tinto, pro rosé. Essa parte a gente não tinha combinado, Sandro. Já veio, ó. Já chegou. Adorei a dica, ó. A Paula falou, adorei a dica lá de fazer no... Claro, se tu sempre que tu abrir um vinho, que tu achar que ele tá muito duro, que o tanino tá muito marcado, tu pode fazer isso. Se tu não tem decanter, tu joga numa jarra. Se tu não tem jarra, tu joga de uma taça para outra. Dá diferença. Ele fica bem melhor. O tanino fica mais macio. Aham. O meu paladar fica bem melhor. Que bom. Olha aí, Lala, e fala, a gente tá falando é Taná que pronuncia? Taná. Só que a gente sabe que o tinto ele tem diversas uvas de tinto, né? Então, acredito que me corrige se eu falar alguma besteira, mas eu acho que a variedade de tinto é muito maior do que a do rosé ou do branco, né? Rosé, na verdade, não tem variedade. É tinta, né? Normalmente é uva tinta. E em alguns lugares se mistura vinho branco e vinho tinto, mas não é tão comum. Normalmente o rosé se faz a partir de uvas tintas com menos tempo em contato com a casca. Mas existem... Eu ia fazer uma pergunta, não queria cortar. Fala, amor. Existe... É possível fazer rosé de qualquer uva tinta? Sim. E tem? Assim, qualquer? Tem, por exemplo, Malbec, é uma uva que tem a casca grossa, tem rosé de Malbec, tem rosé de Cabernet Sauvignon, tem rosé de Pinot Noir, tem rosé de Cinsault, tem... Aí vai depender o tempo que tu deixou em contato com a casca. Tem rosés de mais de uma uva. Sim. E os tipos de tinto? Fala pra gente um pouquinho. A gente tá falando da Taná. Eu amo o Cabernet Sauvignon. Mas se tu me perguntar por que, eu também não sei explicar, entendeu? Eu só sei que eu amo. É a minha uva preferida. Acho que é porque é moda. Não, mas sempre foi. Sempre foi essa. Você conhece? Talvez era porque era o vinho que meu pai me dava sempre, então eu acabava tomando sempre esse. Memória. Vamos lá. Na verdade, existe uma história com a Cabernet Sauvignon que é legal a gente falar. Primeira coisa, uvas, existem milhões de uvas. Existe um calhamaço desse tamanho da maravilhosa, melhor escritora de vinhos, que é a Jancis Robinson, enfim, fala de todas as castas, existem milhões. Milhões, milhões, milhões. Mas assim, normalmente a gente fala das mais conhecidas. Uvas tintas tem vários tipos, mas assim, normalmente as que a gente encontra mais no mercado. Pinot Noir, Merlot, Carmener, Syrah, Cabernet, Malbec. Normalmente o que muda mais de uma uva tinta para outra é a casca. Tem uvas que tem a casca mais fina, tem uvas que tem a casca média, tem uvas que tem a casca grossa. No entanto, essa coisa da gente beber uvas é um tanto quanto errado. Por quê? Porque a região, ela vai definir muito mais as características do que a uva. Por exemplo, a Pinot Noir, ela é uma uva que tem a casca fina por natureza. Na casca, que a gente tem a cor e o tanino. Então, se ela tem a casca fina, ela normalmente vai ter menos cor e menos tanino. Então, a Pinot Noir, ela tende a dar um vinho mais leve, com menos tanino. Portanto, quando a gente põe na boca, prevalece a acidez, que é o que faz a nossa boca salivar. O tanino é o que a boca trava. No entanto, a Pinot Noir do seu berço, que é a Borgonha, vai ser totalmente diferente do Pinot Noir do Chile. Por quê? No Chile, eu vou ter muito mais incidência de sol, eu tenho um clima semidesértico. Então, ela vai dar um caráter, ela vai amadurecer mais, então, normalmente vão ser vinhos mais alcoólicos. A casca, apesar de ser uma casca fina, ela vai se adaptar e vai ficar um pouquinho mais grossa, então vai dar um pouquinho mais de estrutura. E, normalmente, esse sol vai dar aromas mais exuberantes. Então, se eu pego um Pinot Noir da Borgonha, eu vou ter um Pinot Noir normalmente com mais acidez, com um caráter mais mineral, ou seja, menos aroma de fruta, então o aroma do solo aparece mais.
e menos graduação alcoólica normalmente. No Chile, ele vai ser um Pinot Noir normalmente mais frutado, com um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de álcool. Então, essa uva que é a mesma, dependendo de onde ela for plantada, ela vai se adaptar de um jeito. A mesma coisa, uvas de casca média, por exemplo. Tempranillo, Carmener, Merlot, lá. Elas tendem a dar vinhos de corpo médio. Dependendo de onde elas forem plantadas, elas vão se comportar de um jeito. E principalmente, dependendo da linha de vinho, elas vão se comportar de um jeito. Como a gente conversou lá no início da live. Se eu pegar um vinho, por exemplo, da vinha Carmen. A vinha Carmen tem o Insigne Carmener, que é o de entrada. Corpo médio, redondinho, macio. O que é um vinho redondinho e macio? Como ele tem corpo médio, o tanino e a acidez ficam pertinho. Então, eu não sinto nem muito um, nem muito outro. Se eu pegar um Carmener Premium, um Carmener Top, o Carmener Gran Reserva da Carmen, ele vai ser um Carmener de menor produção. Menor produção, quem é que faz menor produção? As vinhas mais velhas, de vinhedos selecionados. Então vai ser uma uva mais concentrada. Vai dar um Carmener mais potente e que vai envelhecer mais tempo em madeira. Esse Carmener não vai ser de corpo médio. Ele vai subir um degrauzinho e ele vai virar um Carmener mais encorpado. A mesma coisa com uvas de casca grossa. Quem que a gente tem? Taná, Malbec, Cabernet. A Malbec, diferente da Taná e da Cabernet, ela tende a ter um tanino mais macio. Malbec macio. Então, mesmo encorpado, é um tanino macio. Esse aqui, Angélica Malbec, um Malbec de super concentrado, mas mesmo assim o tanino é muito macio e aveludado. A Cabernet e a Taná tem um tanino mais marcado, que trava mais a boca. No entanto, se eu tiver um Cabernet de entrada, um Cabernet mais econômico, o que vai ser? Ele vai ser um Cabernet de maior produção e menos tempo de envelhecimento, portanto, menos concentrado. Ele não vai ser encorpado. Ele desce um degrauzinho, ele vai ser de corpo médio. Mas aquele tanininho marcado é uma característica. E por que tu gosta e conhece tanto Cabernet? Porque quem começou os vinhos do Velho Mundo foi os Estados Unidos. E a principal uva que eles plantavam era a Cabernet. Estados Unidos é ótimo de marketing. Em todos os filmes que a gente tinha, as pessoas falavam I want a glass of Chardonnay, I want a glass of Cabernet Sauvignon, que eram as uvas mais plantadas lá. Então virou a melhor das uvas. É uma uva que se adapta em muitos lugares, mas não necessariamente a melhor das uvas. Depende do teu gosto. Então muitas pessoas não gostam de vinho porque tomaram a Cabernet e falam, puxa, eu não gostei da melhor das uvas, eu não vou gostar de nada. A Cabernet ela tem um tanino marcado por natureza. Então, se tu não gosta dessa sensação, talvez tu não goste de Cabernet. Vai gostar. A Cabernet é mais barata, tem menos tanino do que a mais cara. Na verdade, isso que eu tô simplificando bem, Mari. Tô falando bem do básico, tá? A gente tá falando do de entrada. Então, por exemplo, se eu pegar um vinho, um Álamos Cabernet e um Angélica Cabernet, qual vai ser a diferença? A Cabernet, ela tem a casca grossa, ela tem estrutura para dar um vinho encorpado, bastante cor, bastante tanino. No entanto, esse de entrada vai ser um vinho de maior produção, de uvas menos concentradas, tá? Que normalmente produzem mais, de vinhas mais jovens. Então, ela não vai dar um Cabernet potentão. Ela vai dar um Cabernet menos estruturado, que vai envelhecer menos tempo em madeira. Então, por exemplo, se eu pegar um reservado que eu encontro no supermercado Cabernet, vai ser encorpado. Ah, mas a Lala falou que a Cabernet tem casca grossa. Sim, mas o reservado, que é o de entrada, ele não vai ser encorpado. Ele vai ser de corpo médio, justamente porque ele é um vinho de entrada, de maior produção e menos tempo de envelhecimento. A mesma coisa Malbec. O Malbec de entrada vai ser um vinho que pessoas que não costumam tomar vinho encaram numa boa. Por quê? Ele não vai ser encorpado, ele é corpo médio e ele ainda tem um tanino macio, que é uma característica da Malbec. Pergunta de leiga, tá? Olha lá. Tá. Então, quando a gente chama de vinho de entrada, ele seria o vinho que tem menos tempo de armazenamento, daqui a pouco o vinho mais barato? Na verdade, é a mesma coisa. Se tu for falar de um carro, não tem o carro de entrada e o carro premium? A matéria-prima é a mesma? Qual que tu produz mais? Depende. É a gasolina, é motor. Não depende nenhuma. Matéria-prima.
Não depende nada, a direção não vai ser a mesma, o motor não vai ser o mesmo. Não? Então, por exemplo, um vinho de entrada, ele vai ser O um de vinho que eu vou... entrada seria o popular, então, o carro popular. O vinho, exatamente. E o que que eu quero com o carro popular? Que ele seja acessível. O que que eu quero E com que o ele vinho de chegue a entrada? todo Que ele segmento seja da acessível. população. Que ele seja acessível em termos financeiros, mas também que ele seja acessível no paladar. Se tu começa tomando um vinho super premium, o que que vai acontecer? Ele vai ser um vinho super concentrado, normalmente mais estruturado, normalmente com mais tempo de madeira. E se o teu paladar não está acostumado, tu vai achar ele potente demais. Por isso que eu digo, pessoas que estão começando a tomar vinho, quer tomar um Angélica? Lindo! Mas eu começaria tomando um Alamos. Porque é de um excelente produtor e um vinho com menos concentração, que vai ser mais frutado, que vai ser mais redondo, que vai ser mais fácil. Chega mais Que é o perto. que a gente tá fazendo aqui. A Lala tá tomando Catena e nós o Alamos. É da mesma produtora, cada um no seu nível. A gente tá na entrada e ela lá já tá quase na sobremesa. Mas, gente, uma coisa que é importante a gente falar é que a assim, ó. gente dirige O popular. o Gol e a Lala o Audi. Bom, em termos de carro, o meu é HB20, gente. Então. Mas o vinho premium, por exemplo, ele é um vinho extremamente incrível, que normalmente ele é feito para durar mais tempo. Por isso que eu etiquetei os vinhos da Mari, porque tem vinhos que eles não devem ser consumidos. Podem ser consumidos antes, vão estar maravilhosos. Mas para que eu vou consumir esse vinho antes do tempo dele se eu tenho vários vinhos para tomar todos os dias? E esses, eles têm um potencial que nem todos os vinhos vão ter. Então, por que não enaltecer este potencial destes vinhos que foram feitos para guarda? E no dia a dia a gente toma outros vinhos. Porque, por exemplo, ninguém vai tomar vinho premium, super encorpadão, com 18 meses de madeira, 24 meses de madeira todos os dias. Por exemplo, o meu vinho do dia a dia é um Alamos, por exemplo. Eu amo, eu acho esse vinho fantástico, entendeu? Ele é um vinho maravilhoso para todos os dias. E aí depois a gente vai subindo. Aí no outro dia a gente toma um Catena, no outro dia a gente toma um DV. E assim vai. Vai melhorando de carro, né? Na vida a gente vai melhorando. A gente sempre quer melhorar, mas se tu for dirigir carro. Mas se tu for dirigir todos os dias, 50 quilômetros, 100 quilômetros, ou seja, se tu for beber todos os dias, tu não vai comprar um Audi não sei das quantas, porque vai gastar muito gasolina e não vai suprir. Então, esse é o principal exemplo. Depende, entendeu? Do uso. Depende do uso. Lala, e eu costumo brincar também que eu não tenho paladar para tanto. Se tu não tem, imagina eu, né? Então, eu até tinha um DV ali na ela não mas eu não abri. Mas não é que tu não tem DV que tem não ali não, aí paladar, imagina eu. Não é aí que tu te engana, Mari. Não é que tu não tem paladar para tanto. É que muitas vezes tu toma um vinho muito especial em algum momento que tu não prestou atenção. Entendeu? Se tu parar para prestar atenção, tu vai te dar conta que aquilo ali é diferente. Tu não sabe que vinho é, mas é diferente. Só que, por exemplo, se eu vou fazer um churrasco, vai ter um monte de... eu vou comprar um vinho mais simples. Por quê? Porque ele tá correto, ele tá delicioso, é para bater papo. Agora, se é aquele vinho assim, precisa de uma atenção. Não que tu tenha que parar para tomar, mas eu tenho certeza que não é uma questão de paladar. Vocês notam quando algo é diferente. Mesmo que vocês digam, eu não sinto os aromas, eu não sinto... Tu nota quando é diferente. É a mesma coisa que um perfume. Tu nota quando é diferente. Ou quando tu vai dirigir um carro. Eu não sei dirigir também, mas tu nota que é diferente. Eu sinto, eu acho assim, pelo menos. Não e Lala, se tu pudesse... Eu já tô pensando, tem alguma pergunta, amiga? Na verdade, o que eu falaria, não sei se já tem a ver, é uma pergunta que eu já fiz para Lala há muito tempo e eu questionava. Compartilha. A tampa de sem a rolha. Boa, boa. Eu tinha super preconceito com ela e ela lá me explicou o porquê. Eu acho que isso é uma dúvida geral das pessoas. Porque, não, vinho não tem rolha, deve ser um vinho ruim.
Eu acho que Andou bem, Mari. É ótimo você ter perguntado, porque assim, a rolha, na verdade, ela é algo que existiu. Porque eu sempre falo assim, a gente que hoje tem tudo, a gente não tem tantas ideias como tinha antigamente. Eu fico pensando, em que momento tiveram a ideia de pegar a casca de uma árvore e fazer uma rolha justamente porque era maleável? Porque a rolha, ela sai da casca de uma árvore que se chama sobreiro. Para dar a primeira casca para fazer a rolha são 27 anos. E depois que tu tira, é de 9 em 9 anos. Então é um processo lento, nem em todos os países se faz. E a produção de vinho, ela cresce vertiginosamente. Beleza. O que acontecia? A produção de vinho, a produção de rolhas, muitas vezes, ficava meio que num monopólio. Então, o que acontecia? Existia muitas rolhas que davam defeitos para o vinho, que pode ocasionar o bouchonnet, que é um aroma de papel molhado no vinho, que é de um fungo que pode ter na rolha, enfim, oxidação, enfim. E principalmente para as rolhas que iam para longe, Nova Zelândia, Austrália, eram as rolhas mais... E aí eles começaram a notar que tinha muito defeito no vinho. Então tu imagina uma família que produz um vinho com todo o seu esmero, que demora 1 ano para colher a uva, faz depois, e aí o vinho tem um defeito por causa da rolha. Uma rolha boa, ela custa uma grana. Então, o que se começou a fazer? Bom, vamos pensar outras formas. Aí surgiu a rolha de silicone, que é legal para vinhos de consumo muito rápido. Ela não é para um vinho durar. Tem umas que tem na Provence, que são de vidro. E se criou a screw cap, que é essa de rosca. E que se viu que, na verdade, ela fecha o vinho a vácuo. E o vinho, ele fica jovem por mais tempo. A Mari já provou aqui comigo, eu já levei na tua casa, um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia que eu tenho a última garrafa aqui, 2006. Guarda pra mim! É um vinho simples, na verdade, que durou muito bem. Então, assim, preconceito com rosca não tenho, principalmente para vinhos brancos, rosés e vinhos tintos jovens. Ele se mantém jovem por mais tempo, ele mantém o aroma da fruta, ele mantém a jovialidade por mais tempo. Então, se você vai comprar um branco simples, um rosé simples, um tinto simples, não abra mão da rosca. E não tenha preconceito pensando que é só para vinho simples. Por quê? Porque hoje em dia já se fez vários estudos onde se viu que, na verdade, o vinho se mantém jovem e pleno por mais tempo. Muitos países são tradicionalistas, não vão mudar. Mas, por exemplo, na Nova Zelândia, África do Sul, grandes vinhos já são todos fechados com rosca. Eu confesso que dentro dos meus do meu clube de vinhos, que eu recebo vinhos, quando vem o vinho com a rosca, eu fico feliz porque eu sei que é um vinho que eu posso tomar rápido. Não, e é uma coisa que, na verdade, nem precisaria tomar rápido, na verdade, porque ele vai se manter jovem por mais tempo. Não que eu precise, eu posso. Pode. Infelizmente, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente tem esse... Infelizmente, aqui no Brasil, como a gente tem esse preconceito, muitos produtores fazem screw cap para vários países, mas para cá eles nos mandam com rolha justamente porque a gente tem essa coisa. E teria vinhos que funcionariam muito melhor com screw cap do que com rolha. Então, é um negócio que tem que abrir a mente e sair um pouquinho da caixa do negócio de que é assim. Eu sempre falo que no mundo do vinho, 2 palavras que não existem, sempre e nunca. São 2 palavras que a gente não usa e não deve usar. Porque não existe. Sempre um Pinot Noir é assim. Sempre não é assim. E eu nunca também não. Não. Lala, daqui a pouco já vai acabar nosso tempo, vai aparecer o reloginho aqui. Mas a Paula fez uma pergunta bem legal. Se existe uma forma certa para a gente armazenar as garrafas? É uma dúvida que eu tenho também. Porque eu simplesmente jogo elas do lado da minha geladeira, assim, que tem o espacinho para guardar, entendeu? É uma dúvida que sempre aparece. Na verdade, primeiro de tudo, já vamos fazer 2 respostas em uma. Depois de aberto, quanto tempo dura? Beleza, existem vários artifícios, né? Existe o Coravin, que a gente tem aqui, que é tu espetar que é isso aqui que tu espeta o vinho e tira a quantidade que tu quer e o vinho não está aberto, que é isso aqui, que é muito legal. E aí ele injeta um gás ao mesmo tempo e é como se o vinho não tivesse aberto, fantástico. Existe esse gás também, eu já fiz alguns vídeos no Instagram sobre ele,
Esse gás, depois de aberto, tu dá 3 borrifadinhas, o vinho dura mais de um mês, numa boa. Mas, se eu não tenho nada disso, abrir o vinho, quanto tempo que ele vai durar? Lembrem-se, depois de aberto, entrou oxigênio. Então, ele nunca mais vai ser o mesmo, tá? Mas ele vai durar de forma segura 2 a 3 dias. Depende do vinho. Vinhos de guarda duram mais, porque são mais estruturados, têm mais potência para aguentar. Vinhos de entrada duram menos. Mas 2 a 3 dias é um tempo seguro. Como que eu faço? Com o gás ou sem o gás, coloquem a rolha, deixem. Com o gás tem que ser de pezinho na geladeira. Tem o gás, pode ser deitado se quiser. Por que com o gás tem que ser de pezinho? Porque ele faz uma película em cima, tá? Deixem na geladeira. Sempre na geladeira ele vai se manter mais, tá? Com a rolha direitinho. Ah, não tenho gás, não tenho nada. 2 a 3 dias com a rolha na geladeira. Quer deixar deitado? Deixa deitado. Quer deixar de pé? E aquelas maquininhas que tiram o ar pra fechar, assim, que tem o Vacovan. O Vacovan, ele vai durar, sei lá, 5 dias. Não vai fazer tanta diferença. Não vale. Não vai fazer tanta diferença. Eu, assim, se tu abre o vinho e demora pra tomar o vinho, eu indicaria o gás ou o Coravinho. Se não, abre o vinho. Gente, abriu um vinho, tomou 1/3 da garrafa hoje, outro terço amanhã, outro terço depois, 3 dias, tá? Ótimo. É Mas facinho. geladeira sempre, né? Olha lá. Sempre geladeira. Bem melhor tu ter na geladeira. É o mesmo conceito de uma comida. Tu vai deixar a comida do lado de fora? Não. Ela vai se manter melhor dentro da geladeira, né? Então, geladeira. Isso eu aprendi com a minha mãe. Ela põe até a erva mate aberta, ela põe na geladeira. É tudo geladeira. Batata palha, geladeira. Tudo. Lala, querida, meu amor, eu queria te agradecer. A gente tem 2 minutos, eu não quero cair aqui por força maior. Acho melhor a gente se agradecer, né? Então, eu queria agradecer muito. Eu que agradeço pelo convite. E não, eu que agradeço a disponibilidade, a tua, da Mari também, por ter nos apresentado e por estar aqui do meu lado. Obrigada, Mari. A gente Saudade não vê a de hora você. de ir lá visitar a Ana. É, Todas juntas. Eu não vejo a hora da gente poder ir lá visitar a Ana no Sim, evento. que nós combinamos né, nossa colheita. Se Deus quiser, em março a gente tá lá. A vamos. gente vai conseguir. As pessoas estão perguntando março. também onde é que vai ficar o... Vai ficar aqui no meu Instagram, gente. Já agora que finalizar, já vou salvar. Vai estar aqui no meu Instagram. Então, assistam, gente, que tivemos uma aula de vinhos de uva, de harmonização, de tudo. E Lala vamos pensar tá um nessa aula gênio. pra mulherada, então. O Lala tá um gênio. Se precisar de força para lançar esse teu curso, conte comigo, que eu acho que vai estourar. Vai bombar, viu? Vamos que vamos. Obrigada, amores. Aproveitem aí. Obrigada. Beijo. Amo vocês. As pessoas estão pedindo que quero curso. Quero curso. Quero curso, então bora. Quero curso. Vamos lá. Hashtag quero curso. Beijo. Obrigada, meus amores. Até a próxima. Aproveitem aí. Saudade. Beijo. Ui.